Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Voltamos às grandes conversas aqui no nosso canal. Hoje com uma lenda, já vamos perceber isso, com uma lenda do futsal. Eu estou aqui na companhia do meu amigo João Nuno. João, como é que é? Está Tudo tudo bem? impecável, Sérgio Ingrácia. Exatamente, começaste por dizer a verdade. Temos aqui um dos melhores jogadores da história do futsal, não é da história do Benfica, é mesmo da história do futsal mundial. Um dos daqueles que levava muitas pessoas aos pavilhões e que nos deixa muitas saudades. Se calhar o melhor jogador da última década do futsal do Benfica, que vai nos ter aqui muitas histórias para contar. Eu ia meter-me contigo já com isso, João. Está num top 3 fácil. Para mim está. Eu sei que nós tivemos uma geração dourada, com quem até nós tivemos aqui todos juntos a festejar na altura os 10 anos do 25 de Abril da conquista europeia do Benfica. O Benfica teve aí uma geração dourada, mas daqueles últimos 10, 15 anos que não são tão fortes do futsal em termos de títulos, tem um grande nome, e o grande nome é quem está aqui connosco, de seu nome Robinho. Muito bem, vamos lá então. Connosco hoje temos Edelson Robson dos Santos. Robinho, como nome de craque no futsal. Nasceu a 28 de janeiro de 1983 no Brasil, em Recife. Acabou por ter nacionalidade russa, fruto dos 11 anos que passou no futsal russo e jogou pela seleção daquele país, estreando-se em 2012 no Mundial da Tailândia. Fez 3 mundiais e 4 europeus. Venceu 4 títulos pelo Sport Lisboa e Benfica nos 5 anos de águia ao peito. Um campeonato nacional em 18-19 e 3 taças da Liga, 17-18, 18-19 e 19-20. Desde a sua chegada ao Glorioso em 2017, Robinho marcou 93 golos em 206 jogos oficiais pelo clube. Juntou também um enorme número de assistências e muita magia naquele pé esquerdo. Entre muitos troféus conquistados ao longo de 2 décadas de muito sucesso, foi campeão da Europa pelo Action 21 do Charleroi em 2004-2005 e campeão da Europa pelo Gazprom em 15-16. Um dos melhores jogadores da história da modalidade está aqui connosco para falar da sua fantástica carreira ao serviço do nosso clube e não só. Olá Robinho, bem-vindo, está tudo bem? Olá Sérgio, olá João. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né? A gente já fazia um tempo que a gente conversava sobre ter essa conversa e hoje estou no Brasil, então é um prazer estar conversando com vocês e vamos a isso, né? Já estamos atrasados no tempo por essa conversa, então muita gente deve estar ansiosa aí, então vamos lá bater Vamos lá, papo. Robinho. Olha, eu tinha uma expressão que utilizava muito quando te via a jogar e quando via-te nos treinos, que eu tive o prazer de estar contigo pelo menos um ano a ver-te jogar e a ver-te treinar, que eu dizia muitas vezes isto, que o Robinho para mim é um treinador dentro do campo. E acho que é assim que muitos olham para ti dentro dele. É algo que te define enquanto jogador? Bom, eu sou um jogador que você teve o prazer um pouco de trabalhar comigo e eu tenho um compromisso muito grande comigo e com o futsal. Eu sou uma pessoa que gosto muito de assistir o futsal, gosto de estudar o futsal, gosto de falar durante o jogo, durante o treino. Então, quem trabalhou comigo sabe que às vezes até sou chato, né, de falar, de estar falando. Só que às vezes muitas pessoas não me conhecem totalmente, às vezes acham que o Robinho deve ser só aquele jogador que chega, treina e vai embora. E não é. Quem me conhece sabe que eu assisto jogos, eu assisto treino, converso sobre treinos, converso sobre situações de jogo que pode melhorar, onde erramos. E quem trabalhou comigo, você sabe, João, eu sou uma pessoa muito comprometida a isso. E às vezes por ter esse lado, e às vezes as pessoas que começam a trabalhar comigo veem que eu tenho mesmo esse lado. Esse lado meio que um treinador dentro da quadra. Mas é porque eu realmente gosto da modalidade e gosto de fazer um jogo muito mais pensado. Tudo que eu faço não é simplesmente por fazer. A gente matemática. tem um sentido dentro da quadra. É matemática. Tudo que eu faço é programado e tem um sentido porque a gente tem que enganar o adversário. A gente está jogando contra aqueles que a gente não pode simplesmente fazer as coisas de cabeça. As coisas tem que ter leitura, tem que chegar a ler contra que adversário que tu tem. Então essas coisas assim, eu gosto e sou muito comprometido com isso. Então, Robinho, eu sei que por isso que eu tenho esse lado. Que estás a tirar o curso de treinador. Diz-me uma coisa, em jeito de provocação, gostavas de treinar um dia ao Benfica? Olha, claro, é um clube desse, só que, claro, é um clube que vai existir sempre uma desconfiança com qualquer treinador que vai chegar, entendo perfeitamente.
mas o Benfica foi campeão com o André Lima saindo de jogador para treinador. Eu acho que talvez direto. Assim, eu tirei já o meu curso de nível 2, já consegui tirar, graças a Deus, que isso foi uma das coisas que eu botei para minha carreira, que eu falo, olha, eu gosto, eu sou comprometido com o treino, sou comprometido com o jogo, e eu tenho esse perfil. Talvez eu ainda tenha que aprender muita coisa, que é o normal, mas eu acho que a coisa, acho que o diferencial é você passar para os atletas que estão dentro da quadra, naquele momento de um ginásio, talvez com 5.000 pessoas, no momento difícil, você dizer, olha, calma, é assim, 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 eu já passei por isso, vai acontecer isso, isso, isso. E às vezes essa experiência que eu passei dentro da quadra, eu acho que isso também ajuda muito nesses momentos que o treinador não pode entrar em desespero, que vai ter coisas que vão acontecer durante um jogo, um pavilhão lotado, arbitragem diferente, muita coisa envolvida, e tem que ter essas pessoas com esse currículo e essa experiência. Eu acho que eu tenho um perfil para isso. Se um dia eu vou treinar o Benfica, não sei, mas eu vou estudar, claro, eu gosto disso, eu mesmo gosto mesmo. Eu acho que eu não tenho um perfil para treinar adolescente ou criança, isso eu não tenho mesmo. Eu gosto de trabalhar no alto nível, eu gosto de trabalhar no alto nível e ler o jogo quanto a isso. Muito bem, Robinho, já que estamos a falar aqui de treinadores, eu queria te deixar aqui uma mensagem. Queria que ouvisse uma mensagem, aliás. Vamos lá. Certo. Olá, João. Olá, Edelson, Robinho, Rob, como nós chamamos. Falar do Rob é falar de um atleta da eleição. Coincidentemente, ainda há pouco tempo, em roda de amigos, me fizeram essa pergunta. Eu treinei muitos e trabalhei com muitos atletas com um talento enorme, mas se tivesse que destacar um, destacaria o Rob, porque tem mais qualquer coisa ainda em cima desse talento. E não é por acaso que aos 41 anos ainda está no alto rendimento, joga em equipas importantes e continua a fazer a diferença. Nós tivemos o privilégio de trabalhar juntos há algum tempo no Benfica. Estamos diretamente ligados também a uma das grandes alegrias que eu tenho a certeza que ele também teve na sua carreira desportiva, que é o último título campeão nacional do Benfica. E depois, como em todas as profissões, nós aprendemos uns com os outros. E eu do Rob levo uma expressão que ainda hoje utilizo, e ele melhor do que eu vai poder explicar aí, que é o passo sem dor. Vendo, é fácil perceber o que é que ele quer dizer com o passo sem dor, mas nada melhor do que o melhor atleta que eu vi nesse passo sem dor para o poder explicar. Termino a desejar ao Rob votos sinceros de continuação de sucesso, familiar principalmente, e depois desportivo. E depois um alerta para ele também, que sempre que estiver pela linha é importante ele olhar a ver se eu lá estou, para ver se ele não me tenta agredir outra vez. Um abraço aos dois, um prazer poder estar aqui a falar com vocês diretamente da Arábia Saudita. Um abraço. Muito bem, Grande Robinho, Mário. queres dizer quem é? Grande Mário. Trabalhei com ele, e uma pessoa também incrível. Torço muito pelo talento dele. Teve sua passagem pelo Benfica, eu acho que também ele merecia essa oportunidade, né? Na minha opinião, era um nome forte para a época. E também aprendi muito com ele, e a gente vê que ele é uma pessoa que ele não para no tempo, ele estuda, e eu acho que hoje em dia é isso, a gente não pode parar e comparar as coisas como antigamente, quando o futsal está mudando cada vez mais, e hoje com tanto de vídeo e coisas que tem, então o Mário é uma pessoa que passa muita coisa. Então, Robin, e o passe, Robin? E o passo sem dor? eu chegava no Benfica, né? E eu sempre, quando acabava o treino, mandava um atleta ir lá pro outro lado da quadra, e eu dava o passe para ele em longa distância, né? E eu falava, o passe para chegar lá tem que chegar sem dor. Ele tem que dominar no peito e aquilo não ter dor, porque, a galera dá o passe no pivô, aquilo bate e volta, quando acaba o treino o cara tá com o peito vermelho. Eu falei, não, o passe tem que chegar sem dor. Eu falei, olha, presta atenção como é um passe sem dor. Eu ficava dando aquele passe para ele e, e ele aprendeu comigo. Eu falei, Mário, vem aqui, faz comigo, tenta você. E ficava, passe sem dor, a bola tem que rodar ao contrário. Então, assim, ficava todo mundo olhando, zoando, eu falava, não vou errar um, aí ficava aquilo ali. Aquilo mesmo era um treino que eu gostava de fazer para mim, porque muitas vezes eu tinha pressão no jogo, que eu tenho que botar a bola no pivô em pressão, então eu tenho que caprichar aquele passe porque desafoga, respira no momento decisivo, então eu ficava treinando aquele passe e a gente ficava brincando, né, com isso, a gente tirava um momento para descontrair. Depois,
quando o Mário estava no Torriense, lá a quadra é muito perto, eu estiquei uma bola na área, ele me tropeçou por trás, só que eu saí, eu que caí, saí tudo lá, falei, pô, Mário, fora da quadra, aí não dá, né? Falei, tá me agredindo, e ele disse que eu que agredi ele, né? Mas, assim, somos amigos e desejo todo sucesso para ele, que eu sei que ele já tá tendo, que eu tenho acompanhado algumas coisas da Arábia lá. Muito Grande bem, abraço. Robinho, nós aqui em Portugal, em jeito também de provocação, dizemos muitas vezes que os jogadores que vão para o futsal é porque não dão para o futebol. Como é que aparece o futsal na tua vida? Na verdade, é parecido. O que aconteceu comigo também é parecido, porque assim, eu joguei futebol até 17 anos. Joguei, mas em Recife, na minha cidade, permitia de você jogar o futebol e o futsal. Naquela época, eu saía da escola, ia para o treino do futebol, que era às 2 da tarde, e depois ia para o treino do futsal, que era às 17 e muitas vezes à noite. Então, eu conseguia fazer essas duas coisas. Mas aconteceu de eu começar no futebol, porque era um sonho do meu pai, que eu fosse jogador de futebol. Eu estava na escolinha, eu tinha 9 anos, 8 anos, não me lembro. E nesse dia tinha muita chuva e o campo tinha muita lama, então fomos treinar na quadra. E nesse tempo que a gente foi treinar na quadra, a equipe de futsal estava esperando o nosso treino acabar para entrar. Uma equipe iniciados assim, né? Então, na época a gente falava pré-mirim. No Brasil se chama pré-mirim essa categoria, sub-9. Então, quando acabou o treino do futebol, o treinador de futsal falou, olha, a gente quer que você fique aqui para treinar com a gente um pouquinho. Eu gostei do passe que você deu aí e tal, e me chamou. Eu sei que depois que ele chamou, nunca mais eu saí. Foi depois desse dia que eu me apaixonei pelo futsal, né? Porque ficar muito tempo com a bola, né? E eu gosto de ficar com a bola, então era mais ou menos isso. O treinador era Marcelo, que foi praticamente ele que me formou, fez toda a formação com ele no futsal. Quando é que o teu primeiro jogo oficial tu lembras no Brasil? Oficial, você diz principal, categoria principal? Sim. Categoria principal, tinha 17 anos, foi no Sport Recife. Inclusive com o Marcelinho, que chegou a jogar em Portugal. Sei. Lembro. Sim. Lá, Marcelinho e Léo Gaúcho. Eu joguei também com Léo Gaúcho, que também jogou na seleção de Portugal. Eles são de Recife. Então eu tinha 17 anos mais ou menos. Olha, Rob, e em 2004 tu tens então a tua primeira experiência na Europa. Vais para a Bélgica jogar no Action 21 Charleroi, que na altura contava com alguns jogadores que até se destacaram aqui no Benfica, o Davi, o Alex, também no Sporting, entre outros. Porquê que tu na altura decidiste vir para a Europa e já agora como é que correu essa experiência em território belga? Bom, eu acho que tem coisas que é o destino. Eu era muito jovem, na época nem existia empresários, agentes no futsal. A gente tinha que a gente mesmo tomar nossas decisões. E eu fiz uma cagada, né, aqui no Brasil, que foi... Eu estava jogando no Banespa, que era um clube tradicional aqui do Brasil, a nível de Carlos Barbosa, Ubra, na época. Eram equipes que jogavam Manuel Tobias, Falcão, então eu estava na equipe... Isso, eu estava juvenil nessa equipe. Aí saí um ano e voltei para o principal, né? E eu estava com 21 anos, acho que foi isso, completando 21 anos. E eu fiz uma temporada no Banespa muito forte, fui destaque. Só que eu ainda não tinha renovado o contrato, e aí chegou a Ubra, que na época era também, a nível nacional, era o time que mais ganhava título, e que também, assim, o diretor era um dos supervisores da seleção brasileira. E na época eu tinha o sonho de jogar na seleção brasileira, etc. Então, no meio disso, o diretor da Ubra me convidou. E cheguei a assinar. Poxa, mas eu não tinha acabado o contrato ainda no Banespa. Então, aí nisso o Banespa falou, não, tu não vai, nós vamos fazer você assinar, e triplicar o salário para eu ficar no Banespa. Terminei, resumindo, fiz cagada, assinei nos dois. Então um falou pro outro, olha, eu não libero para lá, e nem você, não libero você para lá, e de lá também não liberar pro outro lado. Então ficou os dois, aquela rivalidade ali, eram os dois clubes grandes. Eu falei, olha, faz o seguinte, pausa, para tudo. Na época o pessoal da Bélgica tinha me chamado, falou, ó, eu aceito ir para a Bélgica, quero ir para a Europa agora, e fui ganhando menos do que eu ia ficar ganhando no Brasil. Eu falei, ó, eu preciso sair, porque eu fiz cagada aqui, eu fui juvenil, errei, calma. Então, não tinha ainda essa experiência, ninguém que me orientasse assim, sabe? Então,
Foi uma coisa que eu aprendi para minha vida, nunca mais. Dei a palavra, acabou. Foi a minha experiência que até hoje o pessoal brinca comigo no Brasil, né? Então eu saí assim. Só que eu saí e não sabia o que enfrentar. Não sabia. Sei que quando eu fui lá, cara, deu tudo certo. Fomos campeões europeus. A partir dali, minha carreira fez... Eu já tinha saído em alta no Brasil, porque eu tinha feito uma temporada incrível. Mas continuei ali na Europa. Fomos campeões europeus, que era uma coisa que o Watson já sonhava há muito tempo. Ele já tinha chegado em algumas finais, etc., mas não tinha ganho. Chegou a jogar semifinais contra o Benfica, se não me engano, na época, e sempre mais perdeu para o Inter e umas coisas assim, naquela época. Então, quando eu cheguei, a gente ganhou. E aí, fomos jogar a final em Moscou. E foi lá que todos os times russos estavam assistindo aquela final e eu tinha apenas 21 anos. No jogo jogando é que aquela expulso, final. Não é? Fui expulso, só que um jogo antes eu tinha feito um gol por cobertura sim. na final contra eles. Então aquilo ali, quando eu cheguei ali, aí todo mundo olhou e falou, olha, vamos trazer. Pronto, aí recebi mais de 10 propostas ali para ir para a Rússia, até que o Éder, que jogava comigo, foi para lá. O Éder Lima, não é? E eu fui pro... Não, o Éder Lima foi depois. Okay. O Éder Lima o primeiro foi o Éder, aí eu fiquei mais meio ano na Bélgica. Não, fiquei mais um ano na Bélgica ainda. Ficaste mais um ano na Bélgica, mas só vais para a Rússia em 2007. Isso, que foi primeiro eu cheguei em 2005, joguei meio ano, depois fiquei 2006, 2007 e fui para a Bélgica porque eu queria dei preferência para a Bélgica por ter aberto a porta para mim, para a Europa. E adaptaste bem à Europa? E era bom, muito bem, porque eram 10 brasileiros, então assim, já tinha jogadores que estavam lá há muito tempo, então assim, não precisei de muita coisa, todos eles me ajudavam, o Éder, que era muito meu amigo, ele de Recife, quando ele chegou na Rússia, ele falou, olha, vem para cá, isso depois de um ano, né? Eu não recusei as propostas da Rússia. Depois de um ano ele falou, agora tu vem. Eu falei, agora tá para eu ganhar dinheiro. Então eu falei, agora eu vou. E fui para 2 anos. Terminei passando 11. Robinho, o meu contrato era de mas o teu primeiro... Força. Desculpa, João. A tua ideia era o projeto ou é mesmo uma questão financeira? E isso aí não tem problema nenhum, é perfeitamente legítimo. Claro, não. Era questão financeira porque assim, eu tô longe da minha família, cara. Tô longe da minha família. Era só eu e minha esposa, não tinha filho. Eu vim de família muito pobre, Sérgio, muito pobre mesmo. Meu pai desempregado, minha mãe desempregada. Minha mãe teve AVC, né? Na época ela já é falecida, mas na época ela teve infarto e tudo. Então, assim, eu tinha que construir a minha vida e ajudar a minha família. Não era só a mim. Então, assim, falei, mãe, eu vou tocar a vida, vou comer o taco. É para ir para o Japão, é para ir para a Rússia, para onde for que tiver que ir. Se for coisa boa, nós vamos. Então, assim, eu botei aquilo na minha cabeça que eu tenho que ir e tenho... Talento eu tenho. Agora... Nos 10 anos que estiveste na Rússia, nunca tiveste... Isto é um bocado de coisa, mas saudades de casa, dizer assim, pai, vou para casa, vou para o pé dos meus. Já me alhei a algum, apesar de não ser também nada por aí além, digo eu. Não, toda vez que eu saía de casa das férias, passava um ano na Rússia, que ia de férias, eu pensava em desistir. Só que eu sabia que não podia. Aí é que tá o diferencial. É dizer assim, se tu for, tua família vai passar mal. Tu vai ficar mal. Ninguém vai te dar as condições que a Rússia te dá. Os contratos que te dão não vai dar. Então, assim... Mas achas que é essas dificuldades que tu passaste... porque isto às vezes molda um bocadinho o atleta em si depois na quadra. Tu achas que é todas essas dificuldades que tu passaste, o saberes que tens que ser o dono da tua casa e construir uma casa para os teus pais, é isso que te moldou enquanto jogador dentro da quadra? É essa a minha pergunta. Isso me tornou responsável em tudo. Isso me torna um líder. Eu aprendi que, tipo assim, eu era, como é que eu posso dizer, a catraca da minha família. Se aquilo trava, eras o motor. tudo. Eu era o motor da minha família. Então, assim, a partir do momento que esse motor para de funcionar, todo mundo parava. Então, eu sabia que aquilo eu tinha que ir. Então, assim, eu creio que aquilo me moldou de uma maneira que me tornou um líder. Por exemplo, a Rússia queria que eu fosse capitão da seleção, eu não aceitei. Assim, porque eles me viam mesmo como um líder. Exemplo, eu nunca cheguei atrasado em nenhum treino. Se não fosse... se eu chegasse atrasado, era assim, tô num acidente, teve um acidente, tô te avisando, eu tô 1 hora antes, tô preso aqui num acidente, não sei se chego a tempo. Eu aviso antes. É um princípio basilar na vida e obviamente também no desporto. Mas, Robinho, deixa-me só, antes de irmos só à Rússia, só para terminarmos o percurso na Rússia,
no Action 21 Charleroi, e Sérgio, prepara-te aí, há um jogador que foi campeão da Europa pelo Benfica, que jogou contigo. E nós falámos com esse jogador e ele quis deixar uma mensagem exatamente para ti. Sabes Tá quem bem, é? tá bem. Consegues adivinhar? Eu acho que é o Davi. Davi era meu irmãozão lá. Muito bem, vamos lá ouvir aqui a mensagem. Tá bem. Fala, Robinho. Como é que você tá? Tudo bem? Que é o Davi, né? E falar de você é muito tranquilo, né? Graças a Deus, a gente teve uma convivência muito boa, né? E eu tive o prazer de conhecer ele em 2004, né? Lá em Charleroi, na Bélgica, onde em 2005 nós fomos campeões da Europa, algo inimaginável, né? Algo inédito para o país, para o esporte, né? Lá da Bélgica. E a partir dali a gente viu que o futsal na Bélgica desenvolveu bastante, né? E foi engraçado a sua chegada, que muitos estavam desconfiando pelo seu porte físico, né? Mas depois que você colocou o uniforme, começou a tocar na bola, começou a treinar, o pessoal assustou de tanta qualidade que estava uma pessoa maravilhosa que é você, entendeu? Fico muito feliz, né, de estar deixando aqui um recadinho para você, para sua família, né, que eu tive a oportunidade de conhecer a Paloma também, seus filhos ainda não, né, que até o momento você não tinha filhos, né? Mas foram momentos excepcionais, né, que eu fiquei muito satisfeito, né? E eu desejo a você, a Paloma, seus filhos, que Deus abençoe muito vocês, continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, exemplo, entendeu? Dentro e fora de quadra, né? E que você tenha muito, mas muito sucesso mesmo, Robin. É que eu te desejo, né? E agradeço a Deus pela oportunidade de ter jogado com você aí. Beleza? Um grande abraço e muito sucesso para vocês. É o Mensagem grande aqui do Davi. Davi. Rob, Esse daí. força. Não, diz. Pode falar. Esse daí, cara, quando eu cheguei na Bélgica, eu falava, esse cara é um cavalo chutando, velho. Era de esquerda e de direita. Falava, quando ia bater falta, eu falava, sai fora, vou ficar na barreira, não. Esse cara era um cavalo. E eu tentei levar o Davi, não lembro o ano, meu Deus, mas eu tentei levar o Davi pro meu time, lá na Rússia. E já tava tudo certo, só que aí foi quando ele começou a vir aí pro Benfica. Sim. Tava vindo. Aí nós tentamos assim, mas já tava tudo certo ali em Portugal. Eu falei, então esquece, Davi, esquece. Foi bom, né, para vocês, pelo menos. Robinho, só uma coisinha em relação ao campeonato. Tu foste campeão uma vez pelo Ugra, certo? Do campeonato. Como uma equipa tão conhecida e em alguns momentos tão forte, explica-nos só a competitividade que havia no campeonato russo naquela altura. Bom, era assim, ó. O nível da competição era muito alto. Toda a equipe tinha estrangeiro, tinha 3 estrangeiros. Os russos são bons, para mim os russos são muito bons. Só que existia o Dinamo, que era muito ainda superior a todos nós. Por quê? Porque o Dinamo normalmente tinham 3 com passaporte russo, brasileiros, estrangeiros com passaporte russo, mais 3 que podiam jogar e tinham os melhores russos. Por quê? Porque era uma equipe de Moscou, não viajava tanto. Já o meu time era fora de Moscou, o Ugra tem que viajar, jogo fora é fora, jogo em casa é fora. Então, para jogar em casa viaja, são viagens de 3 horas de voo. Um voo apertadinho, que só tinha voo 2 ou 3 vezes por semana. Então, todo mundo preferia jogar no Dinamo, os russos, né? Eu quando fui, já tinha contrato com o Gazprom, contrato longo não podia sair. Mas a rivalidade que tinha lá era muito a partir do segundo pro resto. A rivalidade era muito grande. O único que mantinha ali era o Dinamo, mas como eu te falei, o investimento do Dinamo era muito para estrangeiros com passaporte, porque olha, tinha Pula, Cirilo, Gustavo, de goleiro, incrível. 3 com passaporte. Nisso vinha Tatu, Fernandinho, Pula, ainda tinha o Pula com passaporte, e Rômulo com passaporte. Eu tô falando quase 5 passaportes, e o nosso time só tinha uns 3. Até o clube dizer assim, olha, pra gente bater com o Dinamo, que acho que a gente precisa, nós temos que tirar mais 2 passaportes aqui, que foi o meu e do Éder Lima, e temos que trazer russo bom. E onde é que a gente foi buscar russo bom? Do Vicinara. O do Dinamo não tira, tu não conseguia tirar porque era nosso rival direto. Sim. Então, assim, rival direto, né? Era o único que podia ali, que em investimento, conseguir bater o Dinamo, era o Gazprom. Então, a gente fez, sei lá, 5 campeonatos, nós fomos vice-campeões dos 5.
Mas é que realmente tu tem que ganhar, se tu vai 5 do Dinamo com aquele investimento era muito difícil. Se fosse 2 finais, talvez a gente Sim. conseguisse. Que foi o que a gente conseguiu ganhar a Copa. É um jogo lá, um jogo cá. Agora tu ganhar 5 Sim, dele, num playoff a melhor de 25, 5 é muito difícil. não dá. E 25 por 25, mais prorrogação, é muito difícil. Vou com, Robinho, com um elenco dele. nunca houve uma investida do Dinamo por ti? Teve. Eu já fui convidado 3 vezes ao Dinamo, só que o meu presidente. Eu cheguei a jogar no Dinamo no último ano que eu saí. Mas antes disso, teve 3, com dinheiro para comprar, contrato muito bom. Só que o meu presidente, cara, era muito correto. O presidente do Gazprom, muito correto. E ele fez o investimento do clube que era o sonho dele ser campeão nacional. Ele falou, hoje ele é aposentado, ele falou que no dia que eu for campeão nacional, eu me aposento. Então, ele fez o investimento de tirar o meu passaporte, o Deder Lima, que foi mesmo investimento, fez um contrato longo com a gente. O Dinamo decidiu pagar a rescisão, só que o presidente nosso, eu expliquei para ele, olha, você quer vender? Estou com dinheiro para comprar. Eu não quero sair por respeito a você. Ele falou assim, Robinho, o Gazprom não quer dinheiro. Ele falou, o Gazprom não quer dinheiro, nós não precisamos de dinheiro. Eu quero ser campeão nacional. E eu vou ser campeão nacional. Então esse foi um plano que ele botou para a vida dele, pessoal, e ele nunca deixou faltar nada para a gente. Nós, assim, não deixava, cara. Era um cara que era paizão mesmo, assim, da gente na Rússia até hoje. Ele me liga no aniversário dele e tudo. Então, assim, no aniversário dele eu ligo para ele me liga no Então quer dizer, ele reformou-se na época 14-15 ou não? Praticamente sim, porque foi na época exatamente na época de transição de presidente, porque hoje ele não é. Ele estava saindo, mas ele continuou na equipe que foi no último ano que a gente ganhou e foi campeão da Champions. Cara, parece coisa de Deus, sim. Assim, ó. Olha, ele fez aquele... e falando só nisso, Robinho, ainda bem que falaste sobre isso. Em 2016, em Guadalajara, tu és campeão da Europa e levantas a taça. E na meia-final bates o Benfica. Como é que foi toda essa Final Four? Que eu lembro-me que na final foi um jogo completamente impróprio para cardíacos. Eu lembro-me que a última bola é quase uma bola na barra e que vocês ganham. Como é que foi isso tudo? Como é que viveste essa conquista? Bom, primeiro que todas as vezes que eu fui campeão europeu, a gente pegou sempre os melhores. Então, quando a gente foi campeão em 2004, foi assim, pegamos o Inter e o Dinamo de Moscou, Sporting, tudo na mesma chave, estava lá antes disso, para sair um. Então, quando chegou em Guadalajara, antes de chegar em Guadalajara, a gente pegou o Kairat, o atual campeão. O cara voltou, né? Voltou, tudo certo, né? Voltou. Quando a gente... Tranquilo, voltou. O Kairat tinha ganho um ano antes e tinha um grande time, né? Vou só terminar. Pronto. Então, quando chegou ali no que eles ganharam, a gente caiu na mesma chave para sair para ir para Guadalajara. Falou, começar, né? Tem que recomeçar, né? Podes. Pronto, então... Pode continuar. Pronto, então quando a gente ganhou quando ele chegou para jogar com o Kairat, a gente falou, olha, vai ser mesmo difícil passar aqui, mas quando, cara, a gente treinou muito, um mês para pegar o Kairat ali, preparar para o jogo do Iguita, preparar para um grupo muito grande, na época tinha o Divanei, era um time muito forte, né? Eu sei que a gente conseguiu, ganhamos dele bem e chegamos a Guadalajara. O jogo mais difícil nosso foi o Benfica. O Benfica foi o jogo praticamente mais difícil, porque era um jogo mesmo muito intenso do Benfica, né? Aquele jogo do Joel, na época ali, muito intenso. Foi o jogo que foi para prorrogação, prolongamento, jogo com expulsão, jogo de louco, e já chegamos aos pênaltis. E o Gazprom nem sequer imaginava ter chegado lá, naquela época, entende? O Gazprom nem sequer imaginava ter chegado naquela Final Four. Para ele já estava tudo bem. E quando a gente chegou na final, cara, o nosso goleiro, que era o capitão, foi expulso, né? E o Kaká chegou e falou, tu vai ser o capitão. Ele falou, passa alguma palavra aí, naquela época lá em Guadalajara, passa uma palavra aí. Eu falei, gente, chegamos onde ninguém esperava e a gente sabe que essa equipe do Inter ganhou tudo esse ano. Só que ninguém conhece a gente. O Gazprom não é um time que tem tradição de chegar aqui. Então a gente vai surpreender esses caras aqui, que o jogo foi lá na casa do Inter, né, na época, com um puta time, Ricardinho, Cardinal, Rivilhos, aquele time Humberto, então era um grande time. A gente falou, gente, a gente já chegou até aqui, a gente vai ganhar, nós vamos ganhar. Primeiro que eles não estão acostumados a jogar contra nós. Vocês sabem o quanto que o russo é chato para jogar. Eles estão acostumados a jogar contra equipes que já estão acostumadas a jogar 1 ou 2 vezes por ano. Eles nunca jogaram contra nós. É um jogo só pra gente dar vida, cara, e foi o que foi.
falou, vamos deixar o jogo de igual para igual, porque qualidade não dá. A qualidade deles é muito alta, é um time que está jogando em casa, é uma equipe que não ganhou tudo aquele ano, tinham ganho tudo até o momento. E a única coisa que eles perderam, acho que foi mesmo só A Champions, sim, esse sim, ano. sim. Foi só a Champions. E, cara, o jogo que a gente fez, o Catata, eu, o Marcênio, o que a gente fez ali, o Lima, o nosso goleiro, que era um segundo goleiro, que mal entrava para jogar, o que ele pegou aquele dia. Então a gente falou, olha, é nosso, tá feito. Comemoramos pra caramba, foi um jogo de louco mesmo. Tem hora que eu não acreditava o que estava acontecendo, sabe? Moscou não acreditava, e o Gorsk, uma cidade que nem sequer sonhava ser campeão nacional, estava sendo campeão europeu, eles não sabiam a dimensão daquilo. E foi mesmo assim espetacular. E eu falei pro presidente, olha, missão cumprida, pode te aposentar, tchau, fica por aí. É isso. Rob, no ano em 17, 18, tu acabas por vir para o Benfica. O que é que te fez, nessa época, aceitar o convite? E se já conhecias alguma coisa do clube antes de vires aqui para Portugal? Bom, eu conhecia algumas coisas assim, mesmo de falar só. Porque assim, eu tinha o Davi, né? Que era meu amigo. Muitas vezes, quando eu vinha da Rússia, eu passava por Portugal. Então, passava ali pelo Benfica. Teve um amistoso até que eu fui jogar no último ano que eu tive da Rússia. Fui jogar um amistoso em Portugal. E até no dia do passeio que a gente fez em Lisboa, eu, o Vlad Shekmetov, que era outro back que tinha lá, um russo, mais o Eder Lima, fomos visitar o estádio da Luz. Okay. Mas normalmente, quem me pegava no aeroporto e eu ficava na casa era o Alex do Sporting. Então, assim, muitas vezes eu ia mais aos treinos do Sporting. Do Benfica, nunca fui. Então foi mais ou menos isso. Até que, quando eu estava no Dínamo, que foi esse ano aí, o Dínamo entrou em crise. Foi o ano que o Dínamo entrou em crise e a gente teve um monte de ordenados atrasados. Tivemos salários atrasados. Então eu usei aquilo e falei, olha, então já são 11 anos também, já estou cansado aqui, não quero voltar mais para o Gazprom. O investimento da Rússia estava caindo, era uma crise mesmo nacional. Todo mundo com investimento para baixo. Falei, olha, já deu por aqui. Então foi a hora que cheguei a conversar com o Thiago Pinto, e foi uma pessoa impecável. Foi uma pessoa mesmo impecável, eu tinha outras coisas em mente, mas a conversa minha com ele, cara, não tive como dizer não para ele. Foi mesmo uma conversa que eu falei, olha, onde é que eu assino? Não quero nem mais discutir salário, mais nada, porque assim, era muito abaixo dos ordenados da Rússia, não tem nem comparação, muito abaixo mesmo. Só que a conversa que eu tive com ele foi boa, a estrutura do clube, tudo que ele fez para me levar para o Benfica, eu falei, cara, eu vou. O que tu fez, a tua sinceridade, o que tu me mostrou, a estrutura do clube, o que o clube está fazendo para me levar, o esforço que está fazendo, eu falei, agora só falta eu também mostrar esse interesse, esse esforço que eu tenho, que você está fazendo por mim, eu tenho que retribuir para você. Então foi quando eu cheguei. E como é que foram os primeiros tempos aqui em Lisboa? Bom, primeiro tempo eu cheguei, né? A Rússia tem umas pré-temporadas meio louca, umas pré-épocas assim meio louca, né? E quando eu cheguei naquele ambiente que na Rússia se viaja muito, quando eu cheguei que eu treinava, ia para casa e eu me sentia em casa, me sentia à vontade. Poxa, eu treino, estou na minha casa, eu treino, consigo descansar, não tenho que pegar nenhum voo e não tenho que ir para as montanhas treinar igual na Rússia fazia. Então eu cheguei e o Joel já chega, já é treino, com uma semana já tem jogo e aquilo eu falei, poxa, aí comecei a conhecer o clube, porque o Chaguinha e o Emily, na época, assim, me acolheram bastante. Eu não tinha nem casa, fui para casa do Chaguinha. Chaguinha me mostrou tudo no clube, fomos visitar o museu, o Chaguinha me mostrou muita coisa em Lisboa. Falou, vou te apresentar aqui o clube. Acho que ele, para mim, é um líder muito grande, assim, dentro e fora. O Chaguinha é amado por todos, então até o adversário, se brincar, ama o Chaguinha. Melhor pessoa do mundo. Então, a melhor pessoa do mundo, então me apresentou tudo do clube, assim, foi a pessoa. Depois chegou o Bruno Coelho também, que começou a fazer, nós começamos a nos conhecer, apesar de a gente ser rival há alguns anos de Portugal e Benfica, Portugal e Rússia nos europeus, etc., mundial. Então, assim, a gente começou a juntar. E outra, eu sou uma pessoa muito alegre, então eu naturalmente já começo a brincar com todos, independente de ter intimidade ou não. E eu acho que isso dentro do balneário é muito importante. O Bruno muitas vezes chegava triste, ou o Chaguinha era raro. Mas tem jogador que às vezes tem
tem alguma raiva por alguma coisa, ou por uma derrota, ou por aquilo. Eu chegava, já brincava, já quebrava aquele clima. E eu acho que o momento bom do Benfica, enquanto eu estive lá, foram os nossos primeiros 2 anos. Nós perdemos uma final nos pênaltis, que foi mesmo um jogo de igual para igual, e no outro ano fomos campeões. A partir Mas, dali, mas, espera, mas Robin, já vamos aí. Tá Já bem, vamos, tá bem, já, tá bem. já vamos falar disso. Deixa-me só puxar aqui um bocadinho atrás para te Tá. perguntar. Tu sabendo do domínio do Sporting da modalidade, o que é que te é pedido no momento da tua contratação? O que? O que é que te foi pedido? Quais os objetivos? O objetivo nosso era ganhar tudo. O objetivo nosso era começar uma época com jogadores tudo novos, porque foram 9 jogadores, se não me engano, 9. novos. Então, isso, a gente tinha que entrosar e que montou uma equipe para bater de frente com qualquer uma, que a gente tinha que ganhar, porque o ano anterior, se não me engano, nem tinham. Na verdade, não tinha nem ido à Foi como este Champions. ano, sim. Foi, não tinha nem ido à Champions. Então, olha, o objetivo era ganhar tudo, que ali era o Benfica e que a gente era do céu ao inferno. Ou seja, nós temos que ganhar tudo. Só que o Benfica tem um problema, né, que é normal, é que assim, eu consegui não levar isso, mas era muito difícil, às vezes, passar nos corredores e o torcedor, o adepto, cobrar a gente. Só que é o seguinte, a gente começou a carregar a herança que não era nossa, eram 9 jogadores novos. E as pessoas passavam no corredor e falavam, vê como é que é, vamos ganhar ou não. Esse ano nós já estamos cansados de perder. Então, às vezes, essas cobranças vinham para nós onde a gente nem sequer participava daquilo, mas por estar vestido a camisa do Benfica, você era cobrado como se você tivesse participado dos outros anos, mas nós éramos praticamente 9 jogadores novos, depois mais o Fernandinho, que chegou em janeiro, né? Que foi o que aconteceu. Então, assim, a gente trabalhava muito com essa pressão de temos que ganhar. Só que o nosso grupo mentalmente era bom. Nosso grupo mentalmente era muito bom. Rob, e diz-me só uma coisa, pronto, essa é a primeira relativamente parte. ao primeiro ano, que eu acho que é muito importante esse primeiro ano para depois ganharmos o segundo, e eu estive inserido nesse primeiro e nesse segundo ano. Diz-me só uma coisa, quando chegaste, tu sentiste logo que era possível bater o Sporting? Ou seja, nós na altura vencemos a Taça da Liga, creio que 5-2 em Sines, num dos primeiros jogos do Fernandinho, que veio em janeiro, e depois perdemos aquela final, como falaste há um bocadinho, nos penaltis, em jogos muito equilibrados, que foi mesmo no detalhe. Tu sentiste que nesse primeiro ano era possível bater o Sporting e ao mesmo tempo no final do ano sentiste que era um dos piores momentos que tiveste, se calhar, na tua carreira? Não, eu acho que a gente conseguia. Tu tá falando do primeiro ano, sim. certo? Não, eu acho que a gente tinha tudo para bater. Cara, a gente perde um primeiro jogo em Alvalade, a gente vai na Luz, reverte, vamos o terceiro jogo, ganha, só que o quarto jogo é que foi o quinto não foi cagada, mas o quarto jogo foi a cagada, que a gente tinha que ter ganho aquele jogo ali, aproveitado toda a pressão que a gente tinha e ter ganho aquele jogo. Fomos buscar um resultado que estava 4-1, se não me engano, 4-1, 5-2, fomos a penal. E depois, no quinto jogo, em todo momento a gente teve 2-0 na frente do Sport até ir para o prolongamento, estava 2-0 para nós. Fazemos depois, faltando 1 minuto, 3-2 no prolongamento para nós, e depois o Sport empata e vai a pênalti. Eu falei assim, ali não tinha que cobrar nada. E se você for ver aquela final, nós tínhamos o Chaguinha com o ligamento cruzado, que não jogou. Nós estávamos em 4 estrangeiros e o Sport revezando cada jogo, porque eles tinham 7. A taça da liga que nós jogamos, eles jogaram os 7. Sim, lembro. Nós tínhamos 4 estrangeiros apenas, porque o Chaguinha já não estava, certo? Sim. E o Roncalho tinha sido expulso, também não jogou 2 ou foi 3 jogos. Jogou O Roncalho foi expulso 2 da final. 2 jogou da final. Cristiano. E nós ficamos jogando em 4, cara. Em 4 estrangeiros e o Sport rodando, cada jogo rodando ali, e a gente faz uns jogos daquele que eu falei, olha, não temos nada a cobrar. Sim, o Benfica merecia ter ganho essa final. Nós merecíamos ter ganho. Eu acho que o futebol não é justo. Se tu pode jogar bem como for, jogar melhor, se tu não for botar a bola dentro da casinha, isso não existe. O futebol não é justo. Então, não adianta jogar bem ou jogar melhor e não ganhar. Isso não adianta. Mas foi um passo que a gente deu, você estava lá, que no ano a seguir, mexemos só um pouquinho e a gente ganhou. Olha, e esse pouquinho o que é que foi? Não, acho que foram as coisas, assim, o elenco ainda faltava umas peçazinhas para encaixar. O elenco não foi mexido totalmente. A gente manteve toda a base e veio um ou outro, alguma coisa que o Joel queria mexer ou alguém do Benfica queria mexer.
não vou citar nomes, mas que foi mexido ou não, ok. Coisas que foram mexidas para reforçar a equipe, certo? Ok. Nós fizemos um ano top. Incrível. Assim, não ganhamos tudo, mas claro, mas tivemos um ano mesmo top. E a gente a gente sai da Liga dos Campeões ferrada, empatando em Alvalade, onde a gente jogou melhor, na minha opinião pessoal, a gente jogou um segundo tempo contra o Sport, bombardeando o Sport, Guita pegando tudo esse dia, e o jogo saiu 1-1, a gente sai de uma Champions, que no mesmo ano que o Sport é campeão. Robinho, deixa-me só dizer, vou fazer ali... uma pergunta relativamente a isso, e já se vai prossegues. Esse 1-1 foi no João Rocha, e agora imagina que esse jogo tinha sido na Luz, o que é que poderia ter acontecido? Eu acho que a gente não perdia, eu acho que a gente ganhava. E podíamos ser campeões da Europa. Porque foi o ano que o Sport ganhou o primeiro título. E eu disse, se a gente passar daqui, eu tenho plena convicção de que a gente pode ser campeão pelo que a gente vinha apresentando, intensidade de jogo, assim, o Beck essa foi a melhor equipa do Benfica onde jogaste? Foi a melhor. Essa foi a melhor. Eu acho que essa foi a melhor. Não estou dizendo que tenha sido melhor do que a do Sport. Estou falando que foi a melhor que jogou. Não, do Benfica, que tu jogaste. Isso, o melhor que nós jogamos foi Robinho, mas por acaso aqui nós temos aqui um nosso amigo que também acho que estava nessa equipa, espanhol de seu nome, que acho que também quer falar contigo. Vamos ver. Vamos lá ver. Olá, João. Como é que é? Tudo bem? Aqui é o Omar para falar um pouco do nosso Robson, do nosso Robinho. Nada, para mim foi uma honra e um privilégio, uma sorte de jogar com um jogador como ele, simplesmente pela qualidade, mas também pelo que ele transmitia no balneário. Para mim impressionou-me muito a sua atitude, sempre brincando e fazendo broma, e nada, como jogador não há palavras. Um desses jogadores craques, né? Não é um jogador muito bom, é um craque mesmo. Então, para mim, além da qualidade do passe, 1 para 1, na velocidade, para mim o que faz a diferença do Robinho, o que faz a diferença com o Robinho é a competitividade. O homem sempre aparece nos momentos que tem que aparecer, que falta essa mágica. O homem aparece. E para mim, já tenho dito, foi uma sorte ter compartilhado aqui o balneário e as quadras com ele. Então, agora está lá em casa no Brasil. Já queda menos para ele se aposentar, só que não sabemos quando, né? Mando um grande abraço para os dois, tá? Tchau, tchau. Era uma das peças, certo, Robinho? Esse daí, quando veio jogar comigo, cara, é igual eu te falei, o nosso time tinha um equilíbrio tático muito perfeito. O Mark defendia, passava bem. Chaguinha correndo para todo mundo. Eu pensando o jogo do meu jeito no 1 para 1. E tínhamos o Fernandinho fazendo o gol, e o Fitz, e Raul Campos, Miguel Ângelo, o Emine. Nós tínhamos um grupo mesmo que, assim, era um grupo muito especial, bom, né? Entende? Era muito especial, sabe? Muito especial. Aí tava ruim, tinha um Roncalho jogando com os pés. Nosso time era muito completo. Acho que foi o melhor grupo dos 5 anos que eu tive no Benfica. Foi o grupo mais equilibrado que a gente teve. Entende? E a conquista do campeonato foi o teu melhor momento? Como é que tu viveste aquilo no Pavilhão da Luz? Aquele jogo? Aquilo foi inexplicável, assim. Eu fiquei emocionado. Eu tenho até uma foto até hoje, eu e o Mário que mandou mensagem, a gente se abraçando. E a primeira coisa que ele fez foi correr para cima de mim. E eu lembro dessa final como se fosse, assim, a final mais difícil que eu já joguei. Porque o primeiro jogo na Luz, a gente perde. E tem uma bola que eu tô de último homem na prorrogação, que eu vou dar um passo para frente, o Matos bate na bola, a bola pega na trave e entra. E eu me senti muito pressionado por aquele momento. Culpado, quase, né? Eu não consegui dormir. Me senti pressionado comigo, culpado, eu me cobro muito. Quando eu erro e eu falo, não podia ter errado assim, eu me cobro muito. Então, eu praticamente não dormi. Depois, logo a seguir, tive um atrito com alguns adeptos fora. Não sei se alguém vai lembrar disso. Tive atrito porque vieram... não estou dizendo que estão errados ou não, mas vieram me cobrar por a gente ter perdido e tudo, mas falaram assim, você não está dando tudo. E, poxa, quem sabe do meu dia a dia, vocês podem
pode dizer que eu não dei o rendimento que foi, agora dá tudo não. Isso eu não aceito que ninguém me cobre que eu não dê tudo. Ninguém. Só assim, ó, tu me acompanha diariamente, tu vem ver meus treinos, tu sabe se eu chego atrasado, tu sabe comprometimento fora Compromisso. do... Isso. Fora do trabalho? Não. Então é o seguinte, cara, isso eu nunca vou aceitar que ninguém diga que eu não dei tudo. Se eu perdi, ok. Tu pode me cobrar, olha, tu não deu resultado, pode me cobrar pelo resultado, porque eu não dei tudo, não. Isso eu tenho sempre vou botar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Então, nesse dia, cara, eu me martelei, sofri, tive alguns atritos ali, que até hoje são meus amigos, até hoje me mandam mensagem, esses torcedores, esses adeptos me mandam mensagem. Só que o que acontece? Logo a seguir, eu levanto e falo, nós vamos ganhar em Alvalade. Nós vamos ganhar. E a gente chega lá e a gente faz aquele jogo que a gente vira aquele jogo que é o jogo que até brinquei com o Cardinal, até depois a gente conversou na rua, já nos acertamos, que é o jogo que eu cruzo o braço assim, que a gente faz o gol e eu falo agora provocação, guerra é guerra, vamos para cima. Então eu falei, vamos reverter. Então quando a gente reverte, que tem essa provocação, que tem essa briga, essa guerra lá, nós vamos ao terceiro jogo na Luz. E no terceiro jogo, eu já tinha dito, ó, falei, ó, hoje algum deles vai ser expulso, porque um deles vão me agredir. Eu tinha falado no balneário antes, e dito feito, quem me bate é o Dieguinho, logo no início do jogo, me dá um soco, é expulso, e aquilo vira uma guerra, a gente ganha esse jogo, e vamos ao quarto em Alvalade, que para mim aquilo ali foi o jogo que mais me deu raiva, foi aquele, foram 8, se não me engano, 7 ou 8, 10 metros a favor do Sport. E a gente leva um jogo para prolongamento. E a única coisa que eu lembro até hoje é o Joel falando assim, Robinho, graças a Deus, ninguém foi expulso. Nós vamos ao quinto jogo completo na Luz e nós vamos ganhar. E aquilo eu falei, verdade, porque foram faltas absurdas. A última falta da prorrogação, que o André Coelho rouba a bola e o juiz dá falta. Aquilo eu guardo até hoje. Até hoje eu guardo aquele momento. Que eu falei, aquilo foi a gente jogar contra tudo e contra todos ali dentro de Alvalade. E o Joel falou bem essas palavras, falou, fica tranquilo, ninguém ter sido expulso hoje, nós vamos ao quinto jogo, vamos ganhar na Luz. Que foi quando a gente ganhou e eu consegui dar aquele alívio de assim, ó, ganhamos. A merda do primeiro jogo passou, conseguimos reverter uma situação que para todos estava irreversível e a gente conseguiu reverter e ser campeão, que para mim foi um dos campeonatos mais difíceis que eu já ganhei. Se não o mais difícil. Muito bem. Rob, em 19-20 aparece o Covid e acabamos por não ter campeão, mas perdemos a Supertaça e vencemos a Taça da Liga antes da paragem das competições. Contudo, nós, enquanto adeptos, sentimos que a equipa tinha perdido um pouco de qualidade e o Sporting era novamente o favorito na luta pelo título. Olhando agora, já com alguns anos de distância, não achas que o Benfica baixou a qualidade do plantel e que ficou ali a existir um problema gritante de mentalidade vencedora, digamos assim? Não sei se é justo da minha parte esta expressão, assim, mas pronto. Eu tenho a minha análise de 19 e 20, certo? Que foi quando parou. Nós perdemos a Supertaça, né? Perdemos a Supertaça e ganhamos a Taça da Liga. Logo a seguir vem o Covid, que é quando a gente perde a Copa. Taça de Portugal, sim. A Taça de Portugal. Perdemos a taça. E o que acontece? Logo a seguir o grupo é desfeito. Nosso grupo foi desfeito totalmente. Olha, se contar aqui no dedo, sem falar que no início da época já tínhamos perdido, se não me engano, o Marc Torrat. Sim, e o Raul Campos. Marc Torrat, já tinha saído Marc Torrat, Raul Campos. Logo a seguir a pandemia, a gente perde Fernandinho, Chaguinha, Miguel Ângelo, André Coelho. Só aí já são 6 jogadores de grande nome. Depois já logo no outro ano a seguir já sai Thiago Brito, Fábio Cecílio. Ou seja, a gente perde todo aquele grupo que a gente tinha montado, a gente perde. Por qual motivo? Isso aí é pessoal, cada um sabe. Mas... Robinho, deixa-me só interromper-te, porque eu queria fazer uma nota sobre isso, mas tu falaste aí de um atleta que eu queria que tu ouvisses aqui primeiro. Depois já voltamos aqui à conversa. Tá bem. O Robinho foi, muito provavelmente, o melhor estrangeiro que eu vi em Portugal.
a jogar comigo. Acho que nos últimos anos, ainda com uma relação mais forte entre nós dois, desde que nos conhecemos no Benfica até à época passada em Braga. É um ser humano também fantástico, um excelente pai, um excelente amigo, e a carreira e os títulos falam por si. Foi um marco no futsal português, a vinda dele para cá, ajudou-nos a nós a evoluir muito e também o devemos muito a ele. Por isso, deixar-lhe um abraço. Continua a ser uma grande referência para mim, e o futsal português só tem a agradecer de ele ter passado aqui uns bons largos anos a ensinar-nos tudo que de bom ele tem, não só como atleta, mas também como pessoa. Um abraço. Muito É bem, o como grande falaste, Britinho. como falaste do Tiago, eu resolvi meter aqui a mensagem porque o Tiago também é uma pessoa Sim. Mas, É o Robinho, Britinho. é o Brito. Eu queria só voltar aqui à nossa conversa pelo seguinte: é porque nós, enquanto adeptos que acompanhamos, o João teve o privilégio de trabalhar algum tempo convosco. Eu nunca tive esse privilégio, mas eu fico sempre com a impressão que o Sporting está sempre mais preparado se calhar não é muito honesto ou justo da minha parte estar a dizer isto, mas parece-me sempre mais preparado para nos enfrentar do que nós para os enfrentar a eles. Não sei se ficas com essa ideia, se não. Não, eu não tenho essa ideia. Eu acho que o grupo em si, o Sport tem um elenco muito bom. Por Eu exemplo, estou a falar daquele ano, Robert, desculpa estar-te a interromper. Estava a falar daquele ano em específico, estás a ver? Em que há de essas mudanças 19 e todas 20. e essas saídas todas, Isso, exatamente. mas se você ver, durante a pandemia, o Sport praticamente tirou um ou outro. O Sport manteve a base toda. Se você for analisar, o Sport sempre manteve a base toda. A base do Sport, com Pani, Merlin, com Matos. Essa base do Sport se mantém. É um ou outro que se mexe. Se você pegar um grupo, que você monta um grupo forte, igual a gente tinha, e perde 7 jogadores de uma vez, cara, para tu buscar outros 7 e ganhar, e outra, tu tem que conhecer os 7 e ter um balneário igual a gente tinha. Cara, a gente saía do treino e ia tomar um café na padaria, quase todos iam. A gente fazia um churrasco numa folga, todo mundo ia. Se tu pegar o grupo que a gente tinha, era um grupo mesmo, igual o Mark Torra estava falando, era da gente chegar, e o João conviveu isso com a gente, era muita alegria, não existia discussão em treino. Discussão de qualquer... Sim, não se que davam não mal, fosse não se além davam do... mal. Não, às vezes acontecia ali, a gente zoava o André Coelho, é outra pessoa que, pelo amor de Deus, o André O Coelho rei às vezes delas. dava uma pegada a mais, o Rei de Nela chegava, dava uma porrada na gente, a gente falava, André, tu não mede tua força, não sei de quê, não foi por querer, a gente, olha, eu vou te dar um pau, e quando dava um pau nele, ele caía, começava a rir, e assim, era uma coisa mesmo que a gente, era muito sadio o grupo da gente, e depois, não estou dizendo que quem veio depois não seja e tudo, mas tu tem que arrumar 7 caras que depois tu tem que equilibrar aquele balneário outra vez, tirar a vaidade. Nosso time não era vaidoso, era um time que o Marco Torra dizia, eu tenho que defender para ti, eu vou defender para ti, eu vou dar minha vida por aqui. Ele não tinha que ser protagonista em nada, ou mesmo sendo um grande protagonista, ele é Sabia o seu natural do lugar no atleta. plantel, não é? É natural. Eu não tenho que agora, eu sou o Robinho que dribla, mas é o seguinte, eu quero defender o pivô. Não, eu sei do meu lugar, eu sei onde eu tenho que estar. Então tem que existir muito equilíbrio, isso, e então tu pegar um grupo que foi montado, onde o primeiro ano difícil da gente, a gente quase é campeão, quase, por um jogo que ninguém tem a apontar um dedo para ninguém. Um segundo ano que é campeão, onde a gente faz uma temporada incrível. Um terceiro ano que é o 19-20, que começa o grupo a se desfazer e começam a existir dúvidas. E olha, para tu ter uma ideia, esse ano, assim, graças a Deus eu tenho uma boa memória, nesse ano, o Sport nem usava o Guita. A gente perde uma Copa sem o Guita, porque toda vez que, não sei por um motivo ou outro ou não, mas nem o Guita jogou esses jogos que a gente estava se dando bem. O Benfica estava bem em cima do Sport, com todos esses investimentos, com tudo. Nós estávamos bem. Então, os jogos que ele tirou, tira o Guita, tira o Rocha não sim, joga, sim. o Guita não joga. Os dois saem para jogar, botam de linha
troca o goleiro, os caras mexeram alguma coisa para ganhar da gente, porque já não estava, nós estávamos muito bem. E de repente, pandemia, as coisas se desfez. Robinho, Entende? Não tô diz- não tô- deixa-me só aqui, então, indo aos 2 últimos anos do Benfica, os teus últimos 2 anos, que são mesmo muito complicados, e tu assumes aí uma responsabilidade ainda acrescida, que és capitão de equipa após a saída do Bruno Coelho. Nós perdemos tudo a nível nacional, consecutivamente, troféu após troféu, e o Sporting até chegou agora, obviamente nos últimos 2 anos não tiveste, mas chegou a um inédito tetracampeonato agora ultimamente. Como é que um craque como tu e alguém com uma mentalidade vencedora se sentia após essas derrotas atrás de derrotas? Como é que era a frustração? E que sentimento é que ia no balneário? Ou seja, eu pergunto-te isto porquê? Porque nós já tivemos aqui conversas com 2 capitães da equipa do Benfica, ou 2 jogadores importantes, o Paulo Moreno no handball e o Nicolia no hóquei patins, que eles nos diziam isto, que no Benfica há demasiado conforto para o atleta e muito pouca exigência para com os atletas. Tu concordas com essa ideia e achas que isso também foi para o futsal? Não, para ser sincero, eu entendo o que eles querem dizer, entendo perfeitamente. Mas olha, eu acho que a gente tem uma cobrança muito grande. Eu acho que até atrapalha um pouco. Existia uma cobrança muito grande, sabe? Mas eu acho que da minha carreira, Cobrança dos adeptos, dos adeptos, da de quem estava direção. dentro, da direção, Ok. tem. Só que eu acho que às vezes é tanta essa pressão, a gente tinha tanta essa pressão que chegava a atrapalhar. Cara, eu entrei em um momento de estresse que eu nunca tinha passado na minha carreira. Os meus 2 últimos anos, não o primeiro até, não o penúltimo, que ainda estava o Joel. Esse O do Pulpis? foi ruim, foi, mas o último ano do Pulpis, cara, foi o pior momento da minha carreira. Pior momento da minha carreira. E esse negócio de eu depois ir ao Braga, cara, eu precisava dar uma resposta para mim mesmo. Não era para ninguém, era para todo mundo. Eu falei, não era para ninguém, não era para em especial. Eu precisava dar uma resposta para mim mesmo, porque eu me senti, vou te ser sincero, aposentado. Eu falei, chegou para uma hora que eu pensei assim, eu acho que já deu tempo. Tu chegaste-me a dizer Eu isso, acho que já deu. Mas achas que desculpa, João, mas achas que estes 2 anos são culpa tua para estás a pensar nisso? Para teres pensado nisso? Mas para tu ter ideia da minha cobrança, Pois eu eu percebo. tenho Mas essa cobrança. isto é importante, sabes porquê, Rob? Porque nós muitas das vezes, mais uma vez, nós enquanto adeptos e que não vivemos o dia a dia convosco, muitas vezes somos injustos e cruéis. E eu, percebes? E eu assumo isso, eu percebo que muitas vezes sou injusto. E não saber como é que tu lidas com essa frustração de não ganhar, né? Porque estás num clube vencedor que quer ganhar. E isso que tu estás a dizer é tão genuíno que é duro de ouvir, não sei, Não, João. Rob, Partilhaste. só uma questão, mas porquê que tu achas que esses 2 anos foram tão maus? Qual é a razão principal que tu encontras? Olha, eu acho que talvez desequilíbrio mental, sabe? Eu também me incluo. Desequilíbrio mental nosso. Já tava esse negócio de tu tá bem na partida, toma um gol Acabou. e todo mundo vai abaixo, acabou porque já vem acumulado aquilo e você tenta levantar, mas você vê que as coisas são mesmo, não é do sentimento, porque eu já passei partida, já tive partida dentro do Benfica, quando a gente foi campeão, por exemplo, que a gente toma um gol, a gente fala assim, estamos no jogo. E você vê que logo a seguir a gente empata e vira o jogo. Mas a gente sentia que aquilo era muito da boca para fora, não tinha sentimento, a gente tentava levantar. Mentalmente estávamos muito fracos. O grupo já não acreditava em nada. Assim, se falasse assim, se eu falasse, tá falando demais. Se eu ficasse calado, tá muito calado. Tu já não tinha, tu não sabia mais o que se tinha que ser feito. Tu não arrumava solução para aquilo. E mentalmente nós estávamos muito fracos, desequilibrados. Então, assim, tinha jogo que eu quero resolver, o outro queria resolver, fulano queria resolver, o outro queria fazer do jeito dele. Então, assim, as coisas saíram do controle. Saíram do controle. E é um momento que eu falei assim, eu não queria ter saído do Benfica, não queria, mas eu me senti assim, será que realmente eu tô aposentado? Eu precisava, eu queria ficar no Benfica, mas eu acho que uma das melhores coisas foi realmente, se eu sou dirigente do Benfica, eu também tinha
tinha me mandado embora. Tipo assim, olha, obrigado pelo teu trabalho, eu também teria, sabe? Também teria, porque pensando, idade, resultado, alguém tem que mexer. Então eu concordo plenamente com a minha saída. E foi bom. Mas, Rob, desculpa lá, só para esclarecer também aqui, foste tu que decidiste então, explicando, tu sais com 39 anos, e no final da época, na época 21-22, foste tu que decides sair ou a direção é que tomou essa decisão? Não, a direção tomou a decisão porque eu cheguei a perguntar se eles tinham interesse de renovar, porque assim, eu me adaptei muito bem a Portugal e a Lisboa, e eu consegui comprar casa, cara. Cheguei a comprar casa em Lisboa para morar. Eu achava que iria ficar mais 1 ou 2 anos no Benfica. Só que depois que aconteceu isso, eu tive que vender minha casa, mudei toda a estrutura, e eu praticamente o Benfica não me deu nenhuma resposta até o último dia dizer obrigado. Entendeu? Nunca foi dito que... Sempre as conversas que tinha era vamos esperar mais para frente, tem que ver se tem resultado, vamos esperar. Só que, poxa, eu sou um jogador que, não tem mais que mostrar nada para ninguém. Não tem resultado. Você já trabalhava no clube há quase 5 anos, João. Quem me conhece sabe. Ficaste muito sentido, Robinho, com isso? Eu fiquei sentido com isso porque poderia já ter dito, olha, não contamos contigo. Pronto. Ponto. Acabou. Não conto contigo. Até eu vou fazer a pergunta de outra forma. O Benfica que o Tiago, que tu partilhaste aqui ainda há pouco, que o Benfica que o Tiago Pinto te apresentou não foi o Benfica do qual saíste? Não sei, porque assim, uma coisa eu te digo. Ou não confundes o clube com as pessoas que estão? Não confundo. Sabe por que é o seguinte, existe um respeito muito grande pelo clube. Durante a pandemia, o que o clube fez por nós, o que aconteceu, por exemplo, se eu chego nesse ano e estou arrebentando com o jogo, estou arrebentando e digo assim ao Benfica, olha, não quero ficar. E o Benfica, não, mas a gente quer que tu fique. Eu digo, não quero ficar. Chego no último dia, faço tudo, arrebento, somos campeões, etc. E digo, olha, a opção minha, não quero ficar. Eu cumpri com o clube cumpriu comigo, certo? Ninguém deve nada a ninguém. O que acontece? O clube não é obrigado a ficar comigo. E ninguém o clube, eu não posso botar uma arma na cabeça do diretor e dizer, olha, eu quero ficar e vocês têm que ficar comigo. Isso não existe. É rendimento, é isso e aquilo. E o clube tem que achar quem ele tem que ficar. E isso aconteceu no Barcelona. Na renovação. Mesmo que te custassem ouvir as palavras, deviam-te ter dito, olha Robinho, nós vamos optar por seguir este caminho, ou porque achamos que o teu rendimento aos 39 anos já não é aquilo que... Achas que faltou frontalidade aos dirigentes do Benfica? Mas só que assim, podia ter acontecido, não aconteceu isso nenhuma vez, só que eu também entendo que às vezes acontece e tem. Então assim, eu tenho que entender a cabeça do diretor, tenho que entender a cabeça do presidente, não posso só me pôr na minha posição. Por exemplo, se eu hoje sou diretor de um time, o presidente, e digo assim, olha, não conto contigo, é fevereiro, não conto contigo. Esse cara acerta em outro lugar, talvez no playoff esse cara não bote o pé na bola. Já estou certo em tal lugar, Agora, vou me poupar aqui para uma final, não sei se ganhar ou não ganhar, não estou nem aí. Então, assim, existem 2 pesos, 2 medidas. Eu tenho que entender o lado de um presidente, o lado do diretor e tudo. Só que eu queria ter ficado no Benfica, Entendo o lado do clube, porque eu tinha feito planos de ficar em Lisboa. Entendo o lado do clube. Só que, como eu te falei, o momento nosso era muito ruim. Eu cheguei a pensar que Robinho, eu gosto de dizer que nas grandes derrotas ou nos maus momentos é que se vêem os grandes líderes. Tu não achas que faltou aí um grande líder ao futsal e à direção das modalidades nessa altura? Nem sei, João. Vou ser sincero. Não sei nem te responder. Eu sei que assim, a gente estava muito, posso dizer, desunido. Eu acho que a gente estava assim, cada um cumpria aquele horário e, sabe, a gente estava muito desunido. Foi um momento mesmo que eu te falei, eu nunca passei por aquilo na minha carreira. Já passei por um momento de o clube ser desunido, o clube não, os atletas serem desunidos, mas dentro da quadra um morria pelo outro. Que ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. Mas as coisas eram muito diferentes. Já agora, eu tenho que fazer esta pergunta, dado este contexto. Se tu fosses hoje, ou fosses um conselheiro do Benfica,
Que 3 conselhos é que davas à direção do futsal para melhorar a equipa de futsal? Eu acho que planeamento, cara. Assim, eu acho que tem que ter um plano. Eu acho que tem que ter um plano. Dizer assim, ó, nós vamos montar uma equipe agora equilibrada. Vamos montar uma equipe. Primeiro, caráter, etc. Não só jogador habilidoso. Esquece isso. Isso também não adianta, porque tu tem que pegar jogadores realmente que vão manter o equilíbrio do grupo e o que precisa. Só que aquilo ali tem que manter. Não adianta, por exemplo, o Benfica trocou de treinador, 4 treinadores em 3 anos. Isso para atleta também é horrível. Isso para atleta também é horrível. Às vezes você pode não acreditar, ou você acredita de vez, ou traz alguém e diz, ó, acredito. O resultado não vai acontecer às vezes no primeiro ano e tudo, mas você tem que ver evolução. Agora temos o Cassiano que chegou lá. Não adianta em um mês dizer esse cara vai ser campeão. Cara, você não sabe, você tem que ter tempo para o trabalho dele, a coisa tem que criar raiz. Então eu acho que o Benfica às vezes faz muitas coisas ano a ano. Esse não deu certo, agora troca isso. Não deu certo, troca aquilo. Tem que existir, na minha opinião. Nós aqui dizemos que é tentarmos resolver os problemas com um caminhão de dinheiro. Estás a ver? Nós aqui, enquanto adeptos, vamos tentar. Olha, está ali um jogador muito bom na Rússia. Vamos buscá-lo. Depois vamos buscar o outro a outro país qualquer. E muitas das vezes, depois na quadra não convergem. Estás a ver? Não são uma equipa. E nós aqui usamos esta expressão que é o tal caminhão de dinheiro. João, permites-me que faça aqui uma pergunta, porque estou muito curioso até com isto, porque eu queria saber aqui com o Robinho o que é que te faltou fazer no Benfica? Faltou fazer? Em que sentido que tu diz? Eu acho que a única coisa que faltou era ganhar mais títulos pelo Benfica. Eu acho que, igual te falei, eu consegui dormir todas as vezes de cabeça tranquila, porque o João teve lá 2 anos comigo. Os outros que tiveram lá durante os outros 3 anos, cara, eu nunca cheguei atrasado em um treino. Eu cheguei a viajar para Braga com 40 graus de febre, com a minha garganta fechada para tentar jogar. Poucas pessoas sabem disso. E nunca eu jogo com febre, mas tentei. Por uma semifinal contra o Braga, por quê? Porque existia o fantasma do Braga 1 ano antes de terem perdido e não ido à final. E eu fui com a amidalite severa, passei 10 dias de cama depois desse dia. Fui para Braga, mesmo assim, cara, eu dormi no vestiário, estava no chão no vestiário com o cobertor, que era o casaco, vendo o jogo pelo meu celular. E o jogo rolando dentro da quadra, eu estava no balneário. Pra tu ver, tem coisas que ninguém sabe. Então, assim, eu não tenho nada a apontar. Eu posso dormir de cabeça tranquila, porque o que eu fiz pelo Benfica, eu fiz tudo. Se correu bem ou não correu bem, isso é outra história. Por isso que eu aceito e tenho que aceitar. No momento que eu tinha que sair do clube, tinha que sair. Foi bom. E o clube realmente tinha que renovar. Aconteceu isso no Barcelona, aconteceu isso em outro clube. O Barcelona, quando trocou toda a estrutura de jogadores, tinham ganho tudo. Mas os jogadores que era o Wilde, que era o Gabi, todos os jogadores já tinham uma certa idade. Era o final de ciclo, renovou e passa por aquele processo. Que depois foi o ano que o Inter começou a ganhar tudo, com o Ricardinho e tal. Eles passam por aquele processo normal. Então aceitei também um processo dentro do Benfica. Só que o Benfica é um clube que não aceita muito o processo. Era isso que estavas a falar, Robinho, dos conselhos. Estavas a falar do planeamento. Mas tu não achas que falta, muitas vezes, aquilo que se chama mentalidade vencedora no balneário de futsal? Pouca gente que ganhou poucas coisas. Talvez falte. Tem que ter ali um líder, tem que ter muita coisa, mas igual eu te falo, tem que ter um processo. Só que, por exemplo, o próprio adepto não aceita a derrota dentro do Benfica, não aceita o processo. Um jogo que vá mal, já vai tudo abaixo. Mas não achas que faz parte da direção e do treinador também explicar isso aos adeptos? Mas talvez explicar aos adeptos, eu não sei, porque explicado para nós passam que tu ganha no Benfica é o céu, perder no Benfica é o inferno, e a gente sabe o que é. O Benfica tem uma exigência muito grande. Isso muitas pessoas falam. Eu falo assim, nem todo mundo consegue jogar no Benfica. É aí que tá, que você tem que diferenciar. Aquele cara joga muito ali fora, consegue, mas dentro do Benfica não é tão fácil jogar, não. Tu sabe que existem pessoas ali, existe o adepto cobrando o tempo todo, cobrando, e é só vitória. O Benfica não pode perder nem amistoso, vocês sabem disso. O Benfica não pode perder nem amistoso. É todo jogo, não existe jogo amigável. Todo jogo o Benfica é para ganhar, a mentalidade é essa. Agora, tu vai pegar algum tipo de jogador
que às vezes não entende isso, esse jogador tem dificuldade, cara. Esse jogador tem dificuldade mental de entender o que é o clube. Muita gente está acostumada a jogar em clube, que às vezes é empresa. Empresa, cara, não tem torcida. Empresa, ó, eu joguei no Gazprom, que todo ano eu perdia, a empresa chegava e não se preocupa, vocês deram tudo, ano que vem tem mais. Olha, ano que vem tem mais, vocês são o nosso prazer, de a gente vir assistir o jogo, a gente tá na empresa trabalhando, quando a gente sai da empresa, vem assistir o jogo. Agora, trabalhar com torcida, com clube de camisa, isso eu digo, aqui no Joinville é igual, cobrança é igual, Carlos Barbosa ali é igual, tem muitos clubes assim, por isso que nem todos os jogadores têm capacidade de entender e saber onde está jogando. Eu, primeiro ano, eu olhei assim, eu falei, olha, aqui o negócio já não é assim. Então, olha, é mesmo dentro da quadra, é dar tudo aqui. Só que eu sempre fui um jogador que me cobrei. Mas agora tu vai pegar um jogador que às vezes não aceita crítica, jogadores que, não sei, mentalmente, por qualquer coisinha se abala. Eu, por exemplo, eu gosto de ouvir a crítica. Muito. Eu gosto de ouvir tanto pro bem e pro mal. Porque depois eu gosto de dar uma resposta. Claro. Entende? Quando eu saí do Benfica, eu pensei, eu falei, pô, será mesmo que a idade chegou para mim? Eu cheguei a acreditar nisso, que eu até falei contigo, né, João? E eu falei, não, vamos ver. Cara, eu fui para as férias treinar. Não fui treinar, eu falei, cheguei no Braga e eu falei, não, eu vou fazer uma temporada e vou mostrar que eu ainda sou e que eu não, aquilo lá foi só um momento, uma fase mesmo ruim. Cara, um ano depois eu fui o melhor jogador do Braga, ou o melhor jogador da temporada. Ficamos em segundo, né, no campeonato, brigando pela primeira posição. No ano a seguir, de novo, a gente faz a mesma temporada, brigando pela primeira posição, não sei quantas rodadas no primeiro lugar, de novo entre os melhores Ganhas do campeonato, a taça, brigando. Ganhamos a taça e eliminamos o Benfica e vais ali à Champions. no jogo. E vamos à Champions. Aí a seguir eu saio. Mas assim, eu voltei a acreditar que disse, olha, eu voltei a ter vida naquilo que eu falei, não, afinal, porque mesmo no momento mal do Benfica, eu talvez fosse o primeiro ou o segundo jogador com mais tempo de jogo. E era aí que eu voltei a acreditar. Eu falei, não pode ser. Eu tava jogando, eu joguei um... Robinho, só duas questões. Uma, o que é que tens mais saudades do Benfica? Cara, eu tenho saudade do pavilhão cheio, daquilo lá. A torcida é mesmo incrível no dia do jogo. Aquilo... E assim, a estrutura do Benfica também é sensacional. Porque eu lembro-me tu me falares assim, na Rússia e na Bélgica, comparado com o Benfica, o que o Benfica dá não tem nada a ver, certo? Não, a estrutura do clube tudo assim pô, o que é que tu quer? Eu ia nas clínicas médicas a clínica do Benfica, eu fazia qualquer coisa, o Benfica te dá tudo. E não dá para reclamar. Não dá, é isso que eu falo. O Benfica não era obrigado a ficar comigo. O Benfica, o que fez por mim, fez tudo por mim. O clube em si fez tudo. O que é que eu posso sair falando mal do Benfica? Me explica. Eu também poderia dizer, não quero jogar no Benfica e ir embora. E o que é que o clube tem a falar de mim? O clube não pode falar se até o dia 31 de junho, até o dia 30 de junho, eu der tudo pelo clube, eu não posso dar eu não posso nunca... vou te dar um exemplo. Quando eu estava no Dinamo de Moscou, nós não tínhamos salário. E quando eu assinei com o Benfica, eu tive que pedir uma liberação porque eu tinha mais um ano de contrato. E eu cheguei pro presidente e falei, presidente, nós não temos salário, não temos nada. E eu tô indo embora, eu vou pro Benfica. Isso era, acho que março. O campeonato lá acaba em junho. E eu falei, olha, eu te dou a minha palavra que eu vou sair daqui sem tu falar um ai de mim. Mas eu posso falar um ai de ti. Ele falou, mas como assim? Eu falei, tu me deve, eu não vou ficar te devendo. Até o dia 30 de junho, tu vai ver aqui um cara que vai treinar todos os dias, mesmo sem salário, e que a gente vai ser campeão e eu vou ser melhor jogador do campeonato. Acabou o ano sem salário, fui melhor jogador do campeonato e fomos campeões. E eu falei aqui só um sai falando mal. Só eu vou falar mal de ti. Se tu me pagar o que deve e cumprir as coisas que tem, ok, zeramos. Se até lá tu não me pagar nada, só eu vou falar mal de ti. Tu não vai falar mal de mim. Até hoje ele me liga e fala, eu não sabia que o Robinho era assim. Esse cara, o que ele fez por mim, aí depois ele fez a nacionalidade do meu filho na Rússia, fez tudo e falou, de ti eu não tenho mesmo nada a falar. Mas eu falei, daqui só sai um falando mal. Ou eu falo mal de ti, ou ninguém fala mal de ninguém. Rob, olha, tu assim. já falaste aí na tua passagem pelo Braga, que foi espetacular, ou seja, tu mostraste às pessoas que não estavas velho, que não ias para a reforma, mas deixa-me fazer aqui uma pequena provocação. Tu quando defrontavas e ganhaste ao Benfica, infelizmente para nós,
nessa meia-final. Não sentias que faltava um Robinho ao Benfica? Talvez vocês possam responder melhor, né? Talvez vocês possam responder melhor. Se faltava ou não faltava. A única coisa que sei é que, assim, esse momento que eu tive com o Braga, né? Ali, quando o Joel me chamou, a gente conversou. E eu falei, olha, tu acredita que a gente pode ganhar de um ou de outro? A gente falou, a gente acredita. Sabe que a gente tá batendo com as duas, que na minha opinião são as duas potências mundiais junto com o Barcelona. Assim, os dois são muito fortes. E a gente agora vai ter uma disputa contra duas equipes muito fortes. Estamos no Braga. Só que o Braga, cara, montou um grupo, como eu te falei, equilibrado, acreditou num projeto. O clube fez uma estrutura de ginásio para poder acolher a gente também, a gente se sentir em casa. Incrível também, aquilo lá tudo novo. Então a gente começamos aí, falamos, olha, nos fechamos, eu, Thiago Brito, Fábio Cecílio, todo o grupo ali que a gente teve. Primeiro ano, era o mesmo Braga praticamente de um ano antes, juntou algumas peças. A galera começou a entender também o lado do Joel, e eu já acho que o Joel caiu como uma luva ali mesmo pro Braga, porque é uma pessoa que se trabalhou com ele, sabe que ele é muito responsável e etc. Então a gente se juntou ali e falou, olha, vamos e acreditamos. Só não podemos sair do jogo com o sentimento de que podia ter feito mais. Se cada um der tudo e eles ganharem, ponto, beleza. O Benfica tem um grande clube, o Sport, tem grandes jogadores, o Sport tem grandes jogadores, é difícil. Mas quando a gente chegou para jogar uma semifinal contra o Benfica ali, a gente falou, olha, são 2 jogos. O primeiro é muito importante. O primeiro é dar tudo na luz. Tem que dar tudo na luz, porque depois vai ser muito difícil a gente ter que ganhar 2 deles em casa. Então, não que a gente não tem que fazer, mas é mesmo o jogo crucial, é o primeiro jogo. E a gente ganha no primeiro ano na luz, depois perde 2 lá, para tu ver como é mais difícil, cansaço e etc. A rotação não é igual, jogo. Não é? Não é igual. Então agora a gente perdemos a primeira oportunidade, que foi no primeiro ano. Nessa outra a gente falou, não podemos perder. A gente conseguiu uma vitória incrível na luz, igual. E dessa vez a gente falou, nós temos 2 jogos para matar, temos 2 jogos. Uma pena que eu lesionei, né, no segundo jogo lá, bem na hora do lance do prolongamento. Lesionei, mas os meninos foram espetacular. Depois, uma pena não ter chego para ser campeão, mas isso aí é um passo de cada vez, né? O processo ainda é assim, mas só de ter conquistado a taça, nós tínhamos feito grandes jogos contra os dois. Sim, foi a primeira taça da história do Braga, né? Isso, mas se tu tem uma ideia, nós nesses 2 anos não perdemos em Alvalade, ganhamos um e empatamos a outra, nas 2 fases regular. Depois ganhamos uma em casa e perdemos a outra, assim. Então foi muito equilibrado, tanto com o Sport quanto o Benfica. Entende? Olha, Robinho, tu falaste aí num treinador que se chama Joel Rocha e parece que ele também quer aí deixar algo para ti. Vou mostrar aqui a mensagem que o Joel teve a amabilidade de enviar aqui para o Rob. Vamos lá ouvir. Olá João, bom dia, tudo bem? Espero que estejas bem, espero que estejam bem e obrigado pela tua mensagem e pela consideração em me envolveres aqui numa dinâmica que vais fazer e vais ter. O que eu posso dizer sobre o Robinho? Bem, em primeiro lugar, a primeira consideração é que, além do atleta que toda a gente vê que é um homem, é um pai, é um ser humano com o qual eu me identifico bastante e com o qual tenho muita cumplicidade e tenho um enorme respeito e uma grande admiração. E é daqueles atletas, neste caso é daqueles jogadores de futsal que não deviam de acabar, que deviam de ser eternos por aquilo que jogam, por aquilo que transmitem, por aquilo que contagiam os outros, por tudo aquilo que não se vê no dia-a-dia, que é impactante e é decisivo, e sou um autêntico fã do Robinho. Foi um atleta que provavelmente dos poucos atletas que me marcou significativamente durante a minha carreira, que a minha e a dele ainda não acabaram e portanto ainda estamos à procura de que a nossa carreira continue por largos e bons anos. Um jogador que me marcou
sempre de um ponto de vista muito, muito positivo, muito impactante, que foi também dos jogadores, aí um lote já não é exclusivo nem único, diria que é um lote de 5, 6 jogadores que tive até hoje, dos quais mais aprendi, dos quais mais bebi, recebi feedback e me fizeram melhor treinador. O Robinho está num lote de jogadores que faz e fez de mim melhor treinador. Está num restrito lote de jogadores que eu tive durante a carreira até hoje, com o qual tive uma complicidade muito grande em contextos de preparação, em contextos de competição, onde a nossa empatia e o nosso relacionamento e a nossa complicidade levava a que o respeito fosse quase uma troca de olhar e a nossa comunicação fosse quase uma troca de olhar, um simples gesto quase subliminar, tal o nível da nossa relação, aquilo que nós sabíamos e que queríamos um do outro e das equipas onde estivemos. E é um de muito poucos jogadores que eu tive na carreira que esteve todos os dias a top. Chegou todos os dias bem disposto, feliz e alegre para treinar. É um dos poucos jogadores na carreira que tive, dos poucos jogadores que tive na carreira até agora, que assim como eu, é completamente apaixonado pelo treino, pelo jogo, pelo envolvimento, pela preparação, pela organização, pelo pormenor. Tive o privilégio também de, além de eu ter como treinador, também eu tive como formando no curso de treinadores. E depois é a constatação e a confirmação da evidência do gosto dele em querer perceber mais e os porquês. E porque é que o treino da terça-feira é num espaço mais reduzido, ou porque é que o treino da quarta-feira de repente já é num espaço maior, e porque é que o treino da quinta-feira, isto numa lógica padrão, porque é que o treino da quinta-feira é de duração mais curta e a duração dos estímulos é mais curta. O relacionar os contextos de preparação e de exercício com o transfer para o jogo, ou seja, Robinho é alguém que fez e faz de mim melhor treinador, melhor pessoa, melhor homem, melhor pai, que faz das equipas melhores equipas, que faz dos colegas melhores jogadores. Sou fã, sou um admirador, sou um privilegiado porque tive a oportunidade de trabalhar com ele, sou grato a todos os dias que partilhámos com o Rob, e foi muito mais impactante tudo aquilo que ganhámos juntos do que algumas das coisas que não conseguimos ganhar juntos. E portanto, falar do Rob é especial, não é difícil, é especial. Quer falar de alguém mesmo também muito, muito especial, e creio que dentro de muitas coisas, creio que isto é elucidativo. Já? Grande abraço, bom trabalho e tudo a correr bem. Assim eu choro, gente. Assim eu me emociono. É isso, esse aí é o meu pai, o que abriu as portas para mim no Benfica. Quando eu conheci, foi um cara que me mostrou de novo assim coisas novas, e o Joel é mesmo assim, se não correr, leva na fuça. Então eu chegava e eu falava, Joel, poxa, mas às vezes tu tem que entender também o lado do atleta, às vezes estamos assim e tal, e ele escutava, refletia, depois vinha falar comigo. Então assim, a gente teve um relacionamento mesmo de além de profissional, de feedback de quadra, e ele de como ele viu o jogo de fora, como eu vi o jogo de dentro, e às vezes eu passava esse feedback, porque nem todo atleta ele quer ter essa relação. E não, às vezes não é porque não seja comprometido, não. É que às vezes as coisas, o atleta evita esse relacionamento atleta-treinador. Sabes que, Rob, que eu muitas vezes eu já gosto. Pensava assim, o Rob, além de grande jogador e grande máquina dentro da quadra, é um assistente perfeito para o Joel. Ou seja, aquilo em que o Joel tinha mais dificuldades, tu ajudavas o Joel a tentar minimizar essas dificuldades. Ou seja, o relacionamento com atletas, tu tens essa compreensão e essa visão mais de dentro e de nível mundial. Ou seja, tu ajudavas muita gente, além do Mário, eras um grande assistente do Joel para ele ser ainda melhor treinador.
Isso, e eu era um assistente de dentro da quadra, como você Sim. falou. Às vezes a coisa estava acontecendo assim, eu falava, Joel, tá acontecendo assim, assim, porque assim, dentro de um jogo existem muitas coisas que tiram atenção, que tiram foco. Por exemplo, tem arbitragem, tem torcida, tem xingamento, tem jogador que lesiona, tem muita coisa envolvida. E às vezes o treinador quer falar uma coisa pro atleta e está acontecendo coisa dentro da quadra, ele quer passar uma informação aqui, já está rolando outra coisa ali, já está uma bola parada. Então o jogador tem que passar esse feedbackzinho pro treinador do que está acontecendo durante o jogo, porque ele tem que fazer os ajustes e etc. Então essas coisas, esses negócios, sabe? E o Joel, assim, graças a Deus, ele me dava essa liberdade de eu poder passar algumas coisas. E o Joel gosta disso. Sim. Ele é um cara que é envolvido, ele não é aquele cara que. Não, ele gosta das pessoas que tenham envolvimento com o trabalho dele, entende? Olha, Rob, tu agora estás a fechar a carreira no Brasil, digamos assim. Porquê que tu escolheste o Joinville? Algo em concreto ou foi porque foi uma das melhores propostas que recebeste? Não, é porque é o seguinte, eu estava ali no Braga, né? Sim. E já tinha 2 anos de Braga, só que desde que eu estava no Benfica, o Joinville já me convidou para voltar. Já faz tempo, desde o Benfica. E eu sempre disse, não, eu quero ficar por aqui. Não, tinha acabado de vir da Rússia, gostei muito de Portugal, o país em si, o clube de camisa, o Benfica, a estrutura. E foram isso durante os 3 primeiros anos que eu tive no Benfica, sabe? Assim, a gente teve essas conversas. Até que agora, quando eu estava no Braga, eu estava acabando o contrato. Então, eu estava acabando o contrato e eu também queria, pela minha idade, eu também queria disputar uma liga no Brasil. Eu queria. Eu nunca joguei uma Sim. liga no meu país. E eu falei, poxa, eu estou 20 anos fora. Eu gostaria de disputar uma liga no meu país. Assim, financeiramente, é parecido um pouco mais ou menos com Portugal. Ou seja, só que eu também estou do lado da casa da minha esposa, né? Porque assim, ela foi a que mais influenciou para eu voltar, sabe? A gente tem uma sogra minha que é doente, ela tem câncer. Então, assim, ela passou um tempo em Portugal, mas ela também queria, ela morava com a gente, ela também queria passar pelo menos uns anos com a família, com a mãe, etc. Isso no caso da minha sogra, né? Então a gente voltou, botamos tudo isso numa balança, voltamos e falou, olha, vamos experimentar aí. Então esse um ano e meio que eu tenho de contrato aqui no Joinville. E o Joinville é um clube que no Brasil, se não tiver no top 3, é no top 2. Sim. Entende? É um clube que é uma empresa, um clube de pessoas sérias, um clube tradicional. É um clube. A cidade está numa região muito boa, tanto para as viagens, porque aqui tem as viagens, mas nós estamos no meio. Ou seja, para lá ou para cá nós estamos no meio, não estamos nem no extremo de um lado. Então, assim, é um clube também que passou toda a estrutura, tem a estrutura, pessoas que trabalham mesmo assim. Então, eu vim fazer essa experiência, assim, estou gostando, sabe? E vamos ver como é que vai ser daqui para frente. A princípio tem um ano e meio, mas existem já propostas para sair Para para Portugal? a Europa. Para Portugal ainda não em concreto, mas para sair fora do país já tenho, sabe? O Braga, claro, o Braga tem sempre uma porta aberta com o Joel, mas a minha dificuldade com o Braga é porque assim existem multas, e essas multas não são baratas. Então, assim, tem que ser mesmo países dali da Arábia, esses países assim. Então, tá vindo umas coisas dali, coisas da Rússia, que tá na mesa. E talvez possa ser que eu saia mais um pouquinho, não sei, tem que decidir. Afinal, Mas, a ainda não estás princípio, reformado. Afinal, ainda não estás reformado. ainda não estou reformada. Parece que. Ainda vais dizer olá ao Mário, estou mesmo a ver. Ao Mário não, porque acho que o Mário também serviu de jogador. Mas eu acho que tá surgindo as oportunidades aí também, né? Pelo trabalho que eu também estou fazendo aqui no JEC. Assim, o povo, a galera que ficou bastante satisfeita, apesar de foi um pouco tempo para adaptação, mudança de treinador. O Cassiano saiu no meio de chegou o Eric agora, nosso treinador novo. Então tem esse processo. Mas a princípio, até agora, o que tenho é que eu tenho mais um contrato de até dezembro do ano que vem com o JEC. E a minha escolha foi essa. É perto da cidade da minha esposa. Meu irmão, por exemplo, minha família já veio aqui ver jogos, ou seja, não é tão longe, não é uma Europa que tem que pegar passaporte, etc. Só pega um voozinho e tal. Então, estou aproveitando, assim, estou desfrutando um pouco da Liga Brasileira. A gente perdeu agora, vocês devem estar sabendo, a gente perdeu. Foi um baque grande para nós, mas é levantar a cabeça. Ganhamos uma Taça Brasil também, que é o que dá vaga para disputar uma super. Podemos jogar 2 competições a mais ano que vem, que é para poder jogar Supercopa. Tem que ter ganho essa Taça Brasil, que era muito importante, ganhamos.
para depois disputar uma Supercopa, que é em fevereiro ou março, não lembro, para disputar a Libertadores, que é o que dá a vaga lá para aquele Para o Mundial. Intercontinental. Isso, é isso mesmo. Olha, Rob, agora perguntas Muito bem. mais rápidas, digamos assim, estamos aqui na fase final da nossa conversa. Tá Olha, bem. melhor gol pelo Benfica. Melhor gol pelo Benfica, eu acho que gol, eu gosto de fazer gol nos derby, né? Não vou contar gols no derby. Eu acho que um gol que eu fiz foi um que eu tiro para a esquerda na luz e bato cruzado em cima do Cardinal. Que eu chamo num para um, tiro pro meio e bato. Eu acho que é um gol importante. Olha, melhor jogo pelo É isso. Benfica. Melhor jogo pelo Benfica. Acho que a final da Taça da Liga, a última que teve, que a gente ganhou, que Matosinhos, em foi antes Matosinhos. da pandemia. Em Matosinhos. Acho que é aquele jogo. Sim. Olha, Aquele jogo acho que foi um espetáculo. e qual foi o defensor mais difícil de enfrentar durante a tua carreira até agora? Difícil. Aquele que era mais difícil de passar no 1 para 1. Acho que o Pani depois. O Pani. Eu tinha um Prudnikov na Rússia que era muito rápido e o Pani. Só que o Pani, eu falo pra ele, olha, tu me pegou já com 35, 34. E gostaria de ter jogado contra ti quando eu tava com 27. Tu tá na vantagem. Olha, Entendeu? Rob, um desafio. Tu és o ala direito, ou seja, de pé esquerdo, e agora tens que fazer... É. Tens que pôr um guarda-redes, um fixo, outro ala e um pivô da tua carreira. Da minha carreira, o pivô já tá certo, né? Eu coloco o Éder Lima. Claro. Que a gente já tem muita conectividade. O Éder Lima. Pra defender, tu me pôs num lugar difícil, cara. Porque eu tenho um Mark Torrado da vida que sabe ler muito bem o jogo. Mas também tive um Catata que corria por mim, por todos da equipe. Então, assim, eu, como ala direito, eu colocaria o Chaguinha. Como ala ali do outro lado, eu colocaria o Chaguinha. Eu também gosto muito de jogar com o Emily, mas o Chaguinha é mesmo que um faz tudo. Assim, consegue dar um equilíbrio muito grande no quarteto. Pivô o Éder Lima, eu montaria esse daí. E o back eu mandava o André Coelho junto com o Marco Torran fazer pedra, papel e tesoura. O que ganhasse seria bem-vindo ali para não ser injusto. E o guarda-redes? Na baliza. Na baliza. Cara, eu gostei de trabalhar com Roncalho, mas eu acho que, deixa eu ver, temos um Roncalho aí em Portugal. Até porque eu não trabalhei com poucos guarda-redes, né? Foi o Cris, o Roncalho. Deixa eu ver, mas eu acho que tem também o Dudu do Braga, gostei de trabalhar com ele. O David foi o cara que me prorrogou a carreira, eu falo pra ele. Falo o que ele faz com os pés ali, me prorrogou a carreira. Cara, eu fico na dúvida ali entre Roncalho e David. Fico na dúvida ali. É igual, o que botar ali, se der papel, tesoura, eu fico com dois. Dentro da baliza eu ficaria com o Dudu. Se for só pra jogar dentro da baliza eu ficaria com o Dudu do Braga. Olha, Rob, eu acho que já te fizeram esta pergunta de certeza absoluta, porque acho que é a tua imagem de marca no futsal, mas há aquela jogada em que tu vens para trás, digamos assim, para as pessoas se recordarem, e fazes 1 para 1 quase na quadra toda, quase que os outros jogadores não estão no campo e tu fazes 1 para 1. Explica-nos muito, ou explica-nos como é que nasceu esse tipo de movimento. E porquê que tu fazias isso? Ou seja, tu não tinhas receio de perder a bola e dar golo ao adversário? Não, porque isso é mental. Tu confiar nas tuas habilidades e confiar no teu potencial e colocar medo no teu adversário. Muitas vezes eu segurava, mas eu não ia driblar. Mas só de eu ameaçar, ele já se sentia com medo. E muitas vezes eu blefava durante aquilo. Aquilo foi uma coisa que aconteceu, que esse treinador Marcelo me informou, porque antigamente não existia goleiro-linha, não podia sair. Então tu tinha que pegar um jogador para desequilibrar. Então aquilo eu aprendi. Só que quando eu era criança eu gostei. Então quando eu gostei, eu criei aquilo. E como eu sou pequeno, magrinho, rápido, a minha região no Nordeste, eu treinava futebol e futsal, grama alta, aquilo me deu um condicionamento físico, uma resistência muito grande na minha infância. Comecei a fazer aquilo e adaptei aquilo no decorrer da carreira. Então assim, eu usava muito na Rússia para posse de bola. Por exemplo, eu pegava a bola e ia lá para trás para passar pelo cara. Só que enquanto eu estou ameaçando, eles não botam o pé. Então aquilo ali já ganhei 1, 2, 3 segundos de posse. Jogo então, passivo. Isso. Muitas vezes eu driblava.
levava, passava, brecava e voltava de novo lá para trás. E mantinha uma posse de bola de mais tempo. Quando vê, alguém queria dobrar, pum, achava o Ou às passe. vezes a tua equipa Já tinha 5 estávamos faltas, não é? Para não fazeres a sexta falta. Isso, ou até criar a possibilidade de também ter uma falta. Ou seja, eu começava a jogar isso tanto para isso. E outras vezes mesmo para desequilibrar no 1 para 1, por exemplo. Muitas vezes eu caía com um pivô grande, mais lento. Então eu falo, vai para frente, isso aqui eu desequilíbrio e já acho o passe. O diferencial nisso não é só o driblar, é você ter a capacidade de driblar e saber o que vem depois do drible. Porque muita gente, vou driblar, vai, mas quando vê o segundo cara vem e te rouba. Claro. E você entrega a bola. Então, assim, aquilo que eu faço é sempre olhando o jogo. E eu tenho essa capacidade de olhar porque meu passe é bom, é aquele passe sem dor, é o que eu trabalho. Trabalho para isso, para ter aquele passe sem dor, que é, num desequilíbrio desse, eu conseguir achar um passe e a gente ter uma possibilidade de gol, chances de gol clara. Então, uso para os dois modos. Rob, tu tiveste 7 anos no futsal português. De que forma é que tu avalias a evolução do nosso campeonato em termos competitivos e qualitativos mesmo? Achas que a equipa no geral agora são mais fortes ou mais fracas do que quando chegaste a Portugal? Não, eu acho o seguinte, eu acho que o arranque de Benfica e Sporting fez a liga evoluir, porque assim, os investimentos que as duas equipes fizeram a nível mundial, naturalmente as outras equipes iam ficar muito para trás. É muito para trás. Então, quando eu cheguei aí, eu acho que nem todas as equipes eram profissionais. E eu acho que hoje quase todas são profissionais, se não me engano, todas. Vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas hoje em dia você vê um Benfica e Leões agora que foi 2-2, um jogo difícil. Ninguém entende que o Benfica não pode empatar com os Leões ou que o Sport não pode empatar com os Lobos. Ninguém entende isso. É normal. E quem investe é normal. Só que, cara, o time do Leões, quando eu estava no Braga, foram duelos muito duros, cara, com o Leões. Nós empatamos ano passado 3-3 lá, duelo duro, e ganhamos do Benfica depois. Ou seja, não é tão fácil. A liga melhorou muito em termos intensidade. O time pode estar perdendo às vezes por 3, 4 gols de diferença. Essa equipe ela tá do mesmo jeito que começou o jogo. Ela sobe para pressão. É uma liga que ninguém baixa a defesa. Você não vê. Você vai ver no Brasil, tem equipes que baixam a defesa. Você vai ver na Rússia, equipes baixam a defesa. Você vai ver, talvez na Espanha, não acompanho muito a Espanha ou outros países, tem equipes que baixam a defesa. Em Portugal, não importa o resultado, eles estão no teu gogó, eles estão naquela intensidade. É uma liga que te obriga a correr muito. Você vai ganhar de uns Leões, você não ganha assim. Você tem que correr muito para ganhar de uns Leões, você tem que correr muito para ganhar de uns Lombos, muito para jogar contra o Braga, contra o Benfica, contra o Sport. Tem uma liga muito intensa. E esse profissionalismo ajudou a liga. Querendo ou não, o jogador se dedicar só àquilo, os resultados, muitas vezes eu falava, tem equipe que não é profissional, elas vão ser duras o primeiro tempo, o segundo tempo elas não vão aguentar a intensidade da gente. No segundo tempo o jogo deslancha. E às vezes o segundo tempo ia lá, segundo gol saía, saiu o terceiro, saiu o quarto, aquela equipe desistia. Hoje em dia, mas não, aqueles caras estão preparados para jogar os 40 minutos na intensidade. E quando você tá pressionando a equipe, você chuta, finaliza, a bola não entra, o goleiro salva, a bola bate na trave, não sai o primeiro gol, essas equipes vão ganhando Confiança. vão ganhando confiança e força para terminar o jogo. E o que é que elas querem? As equipes de menor investimento, elas querem terminar o jogo com um gol de diferença, se estiver perdendo ou Para estarem no empatada, jogo, para sim. usar um gol para estarem no jogo, porque senão elas saem do jogo. Então, assim, a intensidade de Portugal, para mim, é muito alta. Muito alta. As equipes correm. Eu assisti agora Leões e Benfica, eu assisti esse jogo todo. Pelo amor de Deus. Intensidade muito em cima e o jogo não para. Rob, e diz-me só uma coisa em relação ao futsal mundial, que é um tema que muita gente fala e os amantes da modalidade falam. Tu não achas que o treino, digamos, o treino está a sacrificar o talento individual para privilegiar muitas vezes uma organização de jogo? Ou seja, em resumo, não achas que o futsal está mais chato hoje do que era há 15 anos atrás? Mas é porque hoje em dia se usa muita força. Hoje em dia os que os treinos têm é muita força. Você vê, antigamente existia muita questão do talento. O talento resolvia muito o jogo. Você vê, o Brasil tinha uma equipe que era muito talentosa, ganhava Mundial. A Espanha foi a equipe mais disciplinada a começar a apresentar isso. A equipe tinha grandes jogadores, a Espanha tinha grandes jogadores. Mas a Espanha não tinha jogadores de expressão. Por que Portugal hoje
é campeão do mundo, bicampeão europeu. O que Portugal tem de talento melhor do que o Brasil? Talento, eu falo de talento. Nada. Poxa, se você for comparar Ferrão, Diego, Pito, Marcênio, o próprio que é aqui, o Leandro Lino, nós estamos a falar de jogadores muito talentosos de melhores do mundo. Portugal é uma equipe muito disciplinada. Não tem jogadores talentosos? Tem, mas a Portugal é uma equipe muito disciplinada, é uma equipe que treina muito, é uma equipe que tem muita força, uma intensidade de jogo incrível. Então, Portugal igualou tudo. Ou seja, a disciplina, os treinos, como é que eu posso dizer? O comprometimento deles de Portugal hoje superou toda a técnica. Então, assim, as equipes começaram a acreditar nisso. Eles acreditam nisso. Não é mais só talento. Não adianta mais jogador dizer assim, olha, eu tive que me adaptar. Eu sempre gostei de treinar, sempre gostei de estar no jogo. Mas não gostavas mais Mas do futsal antigo? gosto, só que aí eu vou ser atropelado. Claro. Se hoje em dia você não fizer academia, hoje em dia se você não trabalhar nos teus limites, porque assim, antigamente jogador treinava no Miguel, porque tinha o talento. As outras equipes também tinham os talentosos. Tá? Hoje em dia, todas as equipes treinam nos limites. Então as equipes estão preparadas para a força. Então, se tu não correr, se tu não fugir nas costas, se tu não tiver duelo individual, se tu não lutar por isso, tu é atropelado. Tu é atropelado. Eu, para jogar com a minha idade, eu tenho que estar muito bem fisicamente. Para aguentar um jogo de uma intensidade quando eu estava no Braga, jogar contra o Benfica na intensidade que eles jogam. Para eu estar jogando, batendo com o Lúcio, para estar batendo com o Cuti, para estar batendo com o Carlinhos, moleques que eu tenho praticamente o dobro da idade deles, como é que eu vou jogar? Eu falo para eles, depois do jogo eu falava assim, vocês querem me matar e querem me aposentar, né? Vocês três, porque tinha hora que vinha o Lúcio, tinha hora que vinha o Cuti, e eu falava assim, ó, vocês depois vão ver quanto vocês correram, mas eu vou fazer pra vocês correr também, porque eu ainda tenho a mente. Vocês ainda vão aprender, mas... Olha, não podíamos desaproveitar, agora que estamos aqui no final da conversa, a oportunidade que tu tens, o conhecimento que tens do futsal mundial e principalmente do Cassiano Klein, que é o treinador do Benfica. Para ti, quais são as principais características dele enquanto treinador e o que é que ele pode trazer de diferente ao nosso futsal? Porque há muita gente do Benfica que não conhece bem o futsal brasileiro e ainda é uma surpresa, digamos, ainda é um ponto de interrogação gigante o Cassiano. Bom, o Cassiano, assim, eu trabalhei pouco com ele, né? Trabalhei só um mês, porque ele já teve que ir ao Benfica. O Cassiano, pelo pouco que eu conheci, assim, e algumas pessoas já comentavam, é um cara que trabalha muito. É um cara que gosta de trabalhar. Então, ele é disciplinado, ele lê muito, ele estuda muito. Então, ele é focado naquilo. Tem dia que ele chega que parece que só falta ele botar o material de treino e treinar. Só falta treinar junto. Ele é assim, ele é muito focado. Então, assim, é organizado. Ele organiza toda a tática do jogo dele, tanto bola parada, isso, e tudo ele dá um motivo, assim, olha, vamos fazer essa bola parada, porque vamos fazer assim, 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 por causa disso, disso, disso. É um cara que tem as coisas dele. Claro que... Ele fala muito da intensidade e velocidade, não? É isso, muito. Que jogador tem que pensar toda hora, do jogo toda hora pensado. Ele é muito intenso o jogo dele, é um sistema muito intenso. Só que o jogador também tem que perceber que durante essa intensidade toda você tem que pensar o jogo, que aquilo não é só sistema. Tem um sistema, mas você tem que, dentro do sistema, começar a pensar o jogo através do sistema que ele tem. E é daí que vai ter que extrair coisas dos jogadores que ele tem lá no Benfica. Entende? Essas pessoas têm que entender o jogo dele todo. E se adaptar à intensidade de treino dele, que não é baixa. Não é baixa, é uma intensidade muito alta. E eu vejo isso, eu vejo nos jogos do Benfica hoje a intensidade que eles jogam, isso, aquilo. Só que, às vezes, tem que também pensar um pouco o jogo. Não é só aquele sistema, mas a característica principal dele é a intensidade e o foco. E por essa falta de cérebro é que eu acho que muitas vezes faltam Robinhos ao Benfica, ou seja, jogadores que pensem melhor o jogo. Eu digo muitas vezes que faltam Afonso Jesus, por exemplo, mais Afonsos ao Benfica, porque o Benfica é uma equipa que vai muito para cima, ou seja, parte muitas vezes o jogo e decide muitas vezes mal o jogo, ou seja, situações de 3-2, 2-1, falha muitas vezes. E jogadores como tu, como o Afonso, que decidem melhor, fazem mais falta em determinados momentos, não achas? Acho, mas só que é o seguinte, quem vai ensinar isso para eles? Pois. Por exemplo, quem vai ensinar esse tipo de leitura para um atleta jovem? Porque assim, eu já falo isso há anos, eu até queria um dia chegar a trabalhar com sub-20, que já é sub-20, para mim já tem que estar no alto nível. Claro. Um atleta para estar no Benfica, para estar no Sporting, para ser aproveitado, igual um Zic da vida, igual o Eric que saiu da base do Sporting, igual o Afonso, igual o Cuti. Alguém tem que ensinar essas coisas para esses moleques jovem, porque depois que chega no sub-20, para mim já é alto nível. Porque
ele está a um passo de trabalhar com os melhores do mundo, correto? Então, assim, essa leitura e esse talento, ele já tem que começar já vindo sobre 17, sobre 18. Entender, porque assim, eu cheguei agora a trabalhar com o Cassiano mandou fazer isso aqui, eu vou fazer, mas por que eu vou fazer isso? E para quê? E quando? Porque não é simplesmente chegar e vou tocar a bola aqui, vou fazer um bloqueio. Onde às vezes o melhor que tinha não é um bloqueio. Para muitas vezes no jogo, isso me dava uma raiva que teve um bloqueio e de repente eu caí com um pivô adversário. E aquele cara que tá lá na ala tá tentando driblar o melhor defensor dos caras. Eu falo, poxa, olha pro lado, É a interpretação olha do com jogo, quem eu não é? tô. Olha com quem eu tô, deixa eu tentar agora. Quando tu tiver com ele, tu tenta. Então eu tenho que perceber em que momento é a hora de eu driblar. Não, mas eu quero driblar agora porque eu quero driblar. Calma, mas tu não tem que driblar a hora que tu tem que driblar. A hora que tu quer. É uma hora que o jogo te permite aquilo. Não pode ser, por que esse cara não dribla? Não, não é assim. Se o cara arruma uma cobertura, passa a bola, tu sabe que do outro lado tá frágil. Então, assim, tem que ter muita leitura. E o sistema, às vezes, o atleta tem que entender que o sistema que é. A gente tem um sistema, mas a gente tem que ter leitura dentro do sistema. Claro, olha, Robinho, E muitos jogadores Sérgio, ainda não só percebem. mesmo para terminar, é a última questão. Já que tu és um bocadinho o pai do X-Scala, o que é que se passa com o X-Scala? O que é que tu sentes que se passa com o X-Scala que nunca foi aqui no Benfica aquilo que se perspectivava que pudesse ser? Bom, o X-Scala, cara, quem trabalha com ele sabe o tanto do talento que esse moleque tem. Chuta de esquerda, chuta forte de direita, chuta forte de esquerda, defende pra caramba. É um alá habilidoso. Só que o X-Scala é um cara que ele ainda é dependente. O X-Scala ainda não é independente. O X-Scala não consegue fazer o time jogar ao redor dele. Ele é dependente. Ele é diferente de mim, por exemplo, que consigo fazer às vezes o time jogar ao meu redor. E o X-Scala falta ainda isso nele. É ele fazer o time ser dependente dele. Dependente em que sentido? Ele fazer o sistema às vezes funcionar porque ele tem o talento. O Arthur é outro jogador que tem um talento, o Nunes. São jogadores que às vezes, por exemplo, só tem que fazer as coisas jogarem ser através deles. O jogo ser passado por eles. Por exemplo, tu tens o Lúcio, que é um moleque que tem energia pra caramba pra correr. Tens o Afonso, que tem leitura. Tens o Cuti, que corre também e dribla. Ou seja, tu tem esses jogadores que tem que estar ao teu redor. Entende? E não passar a depender de Cuti nem de Lúcio. Então o Xisca ainda falta... Para mim, ele ainda é dependente. E por que eu digo isso? Quando eu estava aí com o Xisca foi artilheiro, cara. O Xisca, eu estava do lado dele, os 2 anos que eu tive com o Xisca, se eu não me engano, ele foi artilheiro nos 2 anos. Não tenho uma certeza absoluta se foi artilheiro ou um do time, eu acho que ele foi. Sim. Mas tava brigando ali pelos títulos. Logo a seguir que eu saio, nem todo mundo tem paciência para trabalhar com o Xisca. Porque ele ainda é protagonista, Só que ele precisa de pessoas ao redor dele para poder ajudar ele. E às vezes nem todo mundo tem paciência de trabalhar com ele. Mas o Xisca, de intensidade de treinamento, de completo, ele é um jogador completo. Ele joga, ele faz tudo, faz tudo. Só que ainda falta ele chamar ele ainda falta, eu acho que ele chamar muita responsabilidade para as coisas serem passadas por ele e os outros entenderem que ele é um cara que tem que jogar para ele, entende? Que eu acho que falta muito ainda. Muito bem, Robinho, estamos quase a chegar aqui ao final então da nossa conversa. Aqui mesmo para terminar, se tivesses que descrever a marca que o Benfica te deixou numa frase ou numa palavra, qual é que seria? Numa palavra, talvez paixão. Eu nunca vi um clube tão apaixonado. Eu acho que paixão. Eu deixo essa palavra. Porque desde que eu cheguei, assim, pro bem ou pro mal, eu falo assim, cara, eu posso ser cobrado pelo que for pelos adeptos, por tudo. Mas eu gosto de ver, eles só estão ali porque eles são apaixonados. Porque assim, eles te xingam pra caramba. Perdeu, vão te xingar e tudo. Mas no outro dia eles estão lá, cara, gritando, chorando, fazendo tudo o que tem que fazer por ti. O melhor Sabe? clube E para ganhar, o pior clube para perder. É isso. É o Benfica. Por exemplo, eu vou te dizer, eu sou apaixonado pelo Sport Recife, da minha cidade. Ele também era aquele torcedor de estar lá. E quando o meu time perde, eu também xingo, choro e tudo. Então, no outro dia, eu tô lá torcendo igual. E eu vejo assim, essa paixão que eles têm. Falo, cara, se eles não tivessem essa paixão, esse negócio tava vazio. Então, assim,
é normal aceitar. A gente tem que aceitar a crítica e motivar e mostrar para eles que nós estamos dando tudo. Eles precisam dessa resposta. Deixa eles falarem. No dia que a gente perder, fala. Mas amanhã, no outro dia, nós vamos lá e olha, tá vendo? Eu gosto de dar essa resposta. E às vezes a mentalidade do atleta ali no Benfica tem que ser essa, de dar uma resposta para todo mundo que está ali ao redor, porque o Benfica vive disso. O Benfica vive de vitória. E às vezes, o momento difícil, o atleta não entende e tem essa dificuldade, entende? Eu acho que é mais ou menos por aí. Paixão. Muito bem, excelente forma de terminarmos. João, antes de passar a palavra ao Robinho, despedes-te já tu Sim, primeiro sim. e depois despedes-te o Robinho. Olha, Vá lá, Rob, bora lá. nós fizemos algumas viagens de autocarro e tivemos alguns estágios e treinos e tudo mais. Pá, e eu sei que tu estavas sempre focado no futsal. Lembro-me perfeitamente que estás a ver outros campeonatos de futsal, algo que não é muito comum um jogador nas viagens fazer isso, e tu estavas sempre preocupado com novas estratégias e essa questão que tu falavas muitas vezes, que é perguntar tudo ao Joel, ou seja, o porquê daquele exercício, o porquê que é assim, porquê que é assado, e questionavas, e isso faz de ti, para mim, um jogador, o craque mundial, já toda a gente conhece, mas eu conheci o craque especial, ou seja, o craque que vai ser treinador. Eu não tenho a mais pequena dúvida, e digo sempre isto, eu aprendi mesmo muito contigo. Às vezes não podia não falar contigo diretamente, mas observava e via e percebia que está ali alguém fora do normal, isso é claro. E eu digo esta frase, como disse já de outros, muito poucos jogadores do Benfica, que cada balneário do Benfica precisava ter um Robinho. Isto é aquele elogio, digamos, fácil, mas que para mim demonstra muito bem a importância que o Robinho tem, ou que o Robinho devia ter tido e ter sido muito mais valorizado no Benfica do que teve e que é valorizado no futsal mundial. Por isso, obrigado, Rob, aqui pela esta conversa. Espero que tenhas gostado, porque para nós foi um prazer incrível. Rob, queres deixar aqui um abraço à malta que nos vai ouvir e ver? Pronto, primeiramente também. Primeiramente não, né? Já estamos aqui há um tempinho. Gostaria de agradecer também pelo convite, já fazia um tempo, né? Como a gente tinha conversado no início. Já fazia um tempo que esse convite tinha feito, mas esperei um pouco a poeira baixar. Também vim agora aqui para o Brasil e também tive essa semana de jogos. Mas pronto, agradeço mesmo pela... Eu já tinha visto, acho que alguns podcasts de vocês no YouTube, né? Já tinha acompanhado um pouco. E obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente tinha que ter um dia essa conversa, né? De vocês. Queria deixar um grande abraço aos adeptos do Benfica que são realmente apaixonados, né? Paixão é a palavra que eu posso dizer. Então, paixão, amor, é isso que eles sentem pelo clube. E eu acho que faz isso o Benfica ser o que é até hoje, realmente são eles. Quando eles passavam essa mensagem para mim, né? Que o Benfica são os adeptos, quando a gente vinha ter essas conversas. Então, queria deixar um grande abraço e, claro, e que tem aqui um jogador que deu tudo por esse clube e fiz mesmo tudo e posso hoje sair de cabeça tranquila, que vocês tiveram um grande profissional e eu posso dizer o mesmo, que tive um clube profissional ao extremo em todo momento que tive com vocês. Um grande abraço a todos, claro, ainda sinto saudade de vocês. Mesmo que às vezes mesmo que foi contra ali, mas é o profissionalismo, não tem o que fazer. Muito bem, Rob, obrigado mesmo por esta conversa, deixar-te um grande abraço nosso, meu, do João e em nome de todos os benfiquistas que tiveram o prazer de ver um craquezão desta dimensão no nosso pavilhão, na nossa quadra, no nosso campeonato aí pela Europa fora. Deixar-te um grande abraço, desejar-te as maiores felicidades a nível pessoal e a nível desportivo, que tudo corra bem com a tua família, com os E já tem um menino que é que vai ser craque. Muito bem, deixar-te um grande abraço, esperemos, quem sabe, um dia voltar a ver-te na luz. João Nuno, nós marcamos encontro para a próxima. Malta, terminamos então assim esta conversa com o Robinho, este craquezão mundial que nos deu aqui uma aula e terminou esta conversa com paixão. E é essa paixão que nós também queremos transmitir em cada projeto, em cada episódio que vamos disponibilizando. Portanto, não se esqueçam de deixar aqui um like, que é importante para que a nossa conversa chegue cada vez a mais benfiquistas. Um grande abraço a todos, estamos aí. Viva o Benfica. Viva o Benfica. Viva o Robinho. Grande abraço.